Então, para quem vai chegando e vai assistir a gravação, passa esse vídeo para frente que eu vou começar a receber as meninas aqui, tá bom? Tati, tá me escutando? Tá me escutando? Oi, tô te ouvindo sim, Ju. Deixa eu pôr o resto da galera aqui. Edmital. Tá me vendo e tá me escutando, né? Sim, os dois. Ah, beleza. Então, sejam bem-vindas, quem vai chegando. Vamos chegando. Sejam todas bem-vindas. Hoje é um dia muito especial, né? A gente vai falar de uma das deusas que eu trabalho já tem algum tempo, que é a Afrodite, vai ser a nossa segunda deusa. E para algumas pessoas que estão aqui, talvez vai ser a primeira vez que vai ouvir falar dessa deusa da Afrodite. Para outras, talvez já ouviu falar. E nós vamos falar da deusa do casamento. Acho que quem ia entrar, entrou. Então, vamos lá. Para o pessoal que está assistindo a gravação, pode passar um pouquinho aí para frente, não tem problema. Acho que chegou todo mundo. Vamos lá. Então, primeiro quero agradecer mais uma vez os áudios que eu recebi no grupo. No grupo não, no privado, né? Porque esse grupo está bem discreto. É bem discreto. E agradeço as pessoas que estão me enviando as mensagens no privado. Então, eu quero responder aqui rapidamente algumas perguntas que me fizeram no privado. Então, quando a gente começa a trabalhar com o autoconhecimento, existem dois fatores que são muito importantes. O primeiro fator que é importante a gente levar em consideração é que quando eu vejo algo que eu não sou, isso já é autoconhecimento. Então, algumas pessoas não se identificaram com a Artemis e com a Atenas na aula passada, talvez se identifiquem hoje. Então, o fato de eu conhecer um padrão que não é meu é muito importante para o autoconhecimento. Por isso, assistam às aulas das deusas que vocês acreditam que não são vocês. O segundo passo dessa importância é que quando você conhece um padrão de comportamento que não é o seu, você consegue entender o porquê o outro atua de alguma forma em específico. Você consegue perceber por que aquela mulher atua daquela determinada forma. Hoje vocês vão conhecer, né, a deusa do casamento e Afrodite, talvez vocês vão reconhecer muitas mulheres, principalmente das gerações anteriores a nós, que é um padrão de comportamento que tem muito forte, muito conhecido nas gerações anteriores. Então, a Artemis é algo super mais atual, né? Uma mulher Artemis é uma mulher que vai atrás do profissional, a Atenas, de certa forma, também. Antigamente, a mulher não ia para o mercado de trabalho. Então, essas deusas, elas são valorizadas recentemente, né, da nossa aula 1. Nessa aula 2, a gente vai ver duas deusas, né, vamos pensar, a Afrodite nós poderíamos associar a Maria Madalena, que eu acho que é uma das mulheres mais antigas e conhecidas no mundo inteiro. E a deusa do casamento, né, que é esse espaço virginal da mulher que é pura para se casar. Então, são dois padrões, dois arquétipos, dois padrões de comportamentos muito antigos. Então, respondendo as perguntas de vocês, teve uma pessoa que me mandou hoje perguntando se poderia mandar o vídeo para uma amiga.
Gente, vocês podem mandar, não tem problema. O meu convite é que a pessoa, por exemplo, você viu que é a tua amiga Artemis. Ah, eu quero muito que ela veja a sua aula. Pode mandar? Pode mandar. Só não manda todas as aulas, para não desvalorizar quem comprou o produto, tá? Então, vocês podem, isso até me ajuda a divulgar, não sou contra, e mais que me ajuda a divulgar, ajuda essa mulher a se compreender. Então, para quem passou pela aula 1, que me mandou os áudios no privado, assim, chocada do quanto é parecida com a Artemis, do quanto se identifica com a Artemis, ou reconheceu uma mãe Atenas, é muito importante a gente ajudar, porque o primeiro passo, gente, para o autoconhecimento é a gente saber da onde a gente está vindo, por que que a gente atua assim. Então, quando eu e a Shirajan, nós falamos muito, bem-vinda, quando eu e a Shirajan falamos que o autoconhecimento liberta, é isso, a nossa cura está em conhecer por que que a gente funciona de determinada forma, por que que é satisfatório, e claro, né, algumas pessoas aqui são profissionais também, já devem estar identificando as suas pacientinhas, os seus clientes, então é muito valioso, né? Eu vi aí umas pessoas me mandaram áudio bem impressionadas com o que viram. A aula passada e todas as aulas, elas vão ser bem teóricas, porque a gente precisa, às vezes, primeiro fortalecer vocês na teoria, para depois, no dia a dia, a gente ir reconhecendo essas deusas. Então, da última semana para cá, a minha expectativa é que vocês estivessem colocando no grupo aonde vocês reconhecem no dia a dia que vocês foram Artemis ou Atenas. Como eu falei, algumas pessoas me mandaram privado e não quiseram mandar no grupo, tá tudo bem. Acho que aqui não tem ninguém da mesma cidade, ninguém se conhece, vários lugares do Brasil, não tem problema, tá, gente? Podem compartilhar lá no grupo, eu respeito a privacidade de vocês, mas podem sim compartilhar lá no grupo que todo mundo ganha. Tá? Eu coloquei essa semana algumas imagens que mostrava Artemis, Deméter, Hera, a Afrodite, para que vocês já vão identificando essas deusas. Então, de quem está presente aqui, coloca para mim no chat se já, quando conheceu Artemis e Atenas, se viu que tem um pouco de Artemis e Atenas. Pode deixar a câmera aberta se você quiser, porque eu vi que quando eu falo só aparece a minha imagem. Se você não abrir o microfone, a sua imagem não aparece na gravação, tá? Não tem problema. Então, se quiser deixar, não tem problema. Eu última aula, convidei vocês a deixarem tudo fechado, porque fica gravado, né? Mas fica à vontade de vocês. No último grupo, teve muitas pessoas que entraram ao vivo para compartilhar, só que aí ficou gravado, daí depois outras pessoas assistem a aula, então fica esse espaço delicado de proteção da imagem, que é uma escolha de vocês, se expor ou não, tá? Bem, então sejam bem-vindas, coloca aí no chat para mim quem achou que tem um pouco de Artemis, que assistiu a aula passada, porque eu sei que teve gente que assistiu a aula hoje de manhã, me fala aí quem achou que tem Artemis. Eu sou Artemis e tenho uma filha Artemis, muito bom. É muito legal, né? A gente vê, nossa, é bem eu mesmo. Uhum. Tem algumas características de Artemis, muito bem. Então, lembrando que a gente tem uma tendência a ter uma mais forte, mas dependendo do que vai acontecendo na nossa vida, nós vamos desenvolvendo essas deusas. Por exemplo, se eu sou uma Perséfone, que é a deusa filha, às vezes eu caio no mercado de trabalho, eu posso começar a desenvolver o meu lado da Artemis e buscar pela minha autonomia. Mas vira e mexe, eu acabo buscando, por exemplo, se eu sou Perséfone, que é filha da Deméter, que a gente vai ver a aula que vem, buscando segurança na minha mãe. Eu já vi filhos de Deméter adultos saindo do escritório, pessoas assim, super poder sobre outros funcionários, e indo igual um filhotinho, assim, pedir conselho para a mãe no meio da tarde tomar café. Então, tem horas que o nosso padrão vai gritar mais forte que os outros. E o que é legal, gente? Quem conheceu Artemis e não é Artemis, é legal se colocar como seria para mim se a realização da minha vida fosse ter autonomia. Como se fosse para mim buscar a minha realização e a minha satisfação pessoal no profissional. E a mesma coisa aqui, tem bastante Artemis, vocês vão ver hoje a deusa do casamento e vão entender por que é uma deusa vulnerável, o trio das deusas vulneráveis, por que é tão importante a relação do outro para essas mulheres. E aí também vocês vão ter muita compaixão e muito, talvez, eu acho que o autoconhecimento ele nos dá, né, muito respeito e muita compaixão pela dor do outro.
A gente diminui muito o julgamento quando a gente começa a se conhecer e conhecer a dor do outro, né? Então, a gente já não leva mais tanto para o pessoal, né? Quem aí tem mãe Artemis que sempre desafia e estimula, começa a se dar conta de que, poxa, não é pessoal, ela está tentando tirar o meu melhor através de me desafiar. Então, é bacana também. Então, vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar de duas deusas vulneráveis. Quando eu falo vulneráveis, é porque na aula anterior eu... Ah, tá bom, não tem problema. Na aula anterior, eu falei para vocês sobre as deusas virgens, as deusas que são invulneráveis, ou seja, a realização delas não está relacionada com o outro. O que nós vamos ver hoje é uma deusa que se realiza, duas deusas que são vulneráveis, elas se realizam uma relação com o outro. A partir do momento que eu sou uma Artemis, né, que a gente viu na aula passada, e para eu me desenvolver, um dos caminhos da minha cura é me vulnerabilizar, a gente precisa dar uma olhadinha nas deusas de hoje, entrar um pouquinho na Afrodite, entrar um pouquinho na deusa do casamento, para conhecer esse universo dessa vulnerabilidade. Então, eu separei aqui algumas coisas para a gente conversar. Conforme eu falei para vocês, né, eu ministro um curso ao vivo da Afrodite, que a gente trabalha até com pompoar, uma coisa mais sexual da coisa, mas hoje a gente vai falar mais da teoria. Então, quem é a Hera, né? Vamos começar aí pela deusa do casamento, a deusa Hera. Ela é uma das deusas vulneráveis que, dentro do ciclo das deusas, é uma das que mais sofre. Então, a deusa mãe sofre quando perde o filho e a deusa Hera sofre quando perde o marido, quando se dá conta de quem é esse marido. É muito sofrimento. Então, hoje a gente vai ver o que a dor que essa vulnerabilidade causa, né, nas relações. Então, a deusa do casamento, ela é considerada uma deusa vítima. Por quê? Porque ela acaba se tornando vítima dessa relação, que é o aspecto negativo. Eu vou puxar mais o aspecto negativo, tá? Mas vou falar também do positivo. Então, ela precisa aprender como julgar o temperamento e a capacidade de amar antes de casar, porque o seu destino será determinado pelo seu marido. Então, primeira pergunta que eu quero fazer para você: quem aqui desse grupo é ou já foi casada? Coloca aí, sou casada, fui casada, sou casada, fui casada, para eu ter uma ideia, que muitas aqui eu nem conheço, né? Coloca aí para mim quem já foi casada ou é casada. Fui casada, sou casada, já fui 2 vezes. Ok. Então, o que é a deusa do casamento? A deusa do casamento é a mulher que a realização dela é casar-se, é o outro, né? Então, eu brinco que eu fui condicionada, porque eu tenho a deusa do casamento um pouquinho forte. Mas quando a gente está na infância, a gente vê o que? A Disney. Disney tem o quê? A princesa e o príncipe. E quando que a princesa se realiza? Quando o príncipe chega na vida dela. Então, normalmente as deusas do casamento, elas têm essa necessidade de encontrar a sua outra metade. Então, se você desde a infância tem esse impulso de brincar de casinha, de imaginar o marido chegando, de ter um companheiro, eu tenho uma cliente que ela fala assim, eu quero um companheiro, uma companheira, ter esse espaço de ter alguém para me sentir completa. Olha a diferença da Artemis que nós falamos na aula passada. Ela se sentia completa através da sua autonomia. Essa deusa que a gente vai ver agora do casamento, o grande impulso da vida dela é se sentir completa na relação com o outro, ok? Então, se você sempre sonhou em casar, se você tem um grande desejo de ter um companheiro, uma companheira, de construir esse amor romântico, esse aí. Então, você tem a deusa Hera. De novo, lembrando que os arquétipos, eles são padrões inconscientes. A gente está aqui para trazer luz ao nosso padrão inconsciente. Então, a Hera, ela traz essa figura. E por que ela é conhecida como a deusa da lealdade também? Então, uma Hera, ela não é só leal com esse marido. Uma mulher Hera, ela é leal em tudo que ela faz. Então, se você se considera uma pessoa comprometida e leal, você provavelmente tem a Hera. Porque a Hera é a capacidade de se manter num compromisso.
Então, às vezes, você pode até ter isso no profissional. Não, eu faço parte dessa empresa, eu visto a camisa. Não necessariamente como uma Artemis. Não necessariamente como uma Artemis, mas sim com uma lealdade que se a empresa vai mal, vai bem, eu não solto, ok? Ó, eu nunca brincava de pique-esconde, quem brincava de pique-esconde com os meninos é Artemis. De bolinha de gude com os meninos, Artemis. A Era, ela brincava de casinha, e ela preparava a casa para o marido chegar. Então, vou arrumar a casa para o meu marido chegar. Sempre na brincadeira tinha, né? Quem tinha a Barbie tinha a Barbie e o Ken, né? As mulheres que tinham necessidade de ter o Ken na brincadeira. Porque se era Afrodite, a Barbie só ia para o baile toda rosa, perua maravilhosa. Se é a deusa do casamento, ela ia encontrar o Ken. O Ken era muito bonito, o Ken era muito importante. Então, deixa eu ver o que tem aqui de comentário. Também tinha, mas porque queria sair de casa dos meus pais. Hoje não vejo mais como aquela menina romântica que antes eu brincava de cavar, criar, confeitar na terra. Hoje faço bolos. Quem cozinha é a deusa mãe, tá? As duas cozinheiras do grupo aí, eu sei que uma tem restaurante, é a deusa mãe que cozinha. A gente vai ver ela semana que vem. Então, da onde surgiu a Era, né? Então, a gente sempre fala um pouquinho de mitologia, vocês podem ler no material de vocês também, tem mais profundo, né? A Hera, ela era uma mulher virgem, inocente, que aí o Zeus, que é o grande personagem, né, que é o príncipe encantado dessa era, o Zeus, que é um deus grego, ele quis corromper a Hera, ele quis roubar a Hera, ela para ele. Então ele se fantasiou de um passarinho na mitologia, todo franzino, assim, para ver, e ela ficou com pena dele, ela tentou pegar ele, nisso ele se transformou no Zeus e tentou estuprar e agarrar ela, e ela não quis ele, até o momento que ele usou as palavras mágicas, e aqui quem tem Hera vai se identificar. Palavras mágicas. Quer casar comigo? Palavras mágicas. Eu atendo as minhas clientes que estão solteiras. A pessoa vai no primeiro jantar, a pessoa já fala em ter um relacionamento, a Hera já fica toda mexida, a Artemis já sai correndo, né? Que história é essa de relacionamento? Que história é essa de casar por uma aliança no meu dedo? A Hera, nossa, uma aliança no dedo, assim, é aquela, nossa, né? Aqueles filmes americanos que o cara se ajoelha, entrega aquele diamante, e aí, quer casar comigo, aquela coisa romântica, né? Essa é a Hera. Então, dentro da mitologia, o Zeus, ele faz todas as artimanhas enganativas para pegar a Hera. E isso traz muito algum comportamento que nós vamos ver na relação da Hera com os homens. Ok? Eu fico toda mexida. Quem fica mexida tem Hera. Tem a possibilidade de você estar no momento Hera. Ju, quando que é um momento Hera? É quando a gente está próximo da idade que a gente deveria estar casando e procriando. Passou dos 35, começa, para quem não foi casada, começa muito essa pressão de ter que achar. A Hera tem essa pressão a vida inteira. A Hera vê uma mulher solteira como uma fracassada e uma coitada, uma solteirona. A Artemis, que a gente viu lá passada, vê uma solteira como uma mulher livre, independente, realizada. Então é legal a gente olhar essas divisões, né? Cada aula a gente vai comparando para vocês terem essa clareza. Então, dentro da mitologia, quando Zeus pediu Hera em casamento, ela se sentiu, ela virgem, não deu para os Zeus antes de casar, tá? Antigamente, todas as deusas de casamento, ninguém transava antes de casar. E aí, eles tiveram uma lua de mel de 300 anos. Então, essa parte mitológica representa muito a mulher que encontra o cara, se realiza, fala, gente, achei o príncipe encantado, tem o casamento dos sonhos, e daqui a pouco esse príncipe vira um sapo. E a mulher não sai desse relacionamento, que é o que a gente vai ver no transcorrer aqui. Então, Zeus e Hera tiveram 300 anos na mitologia de lua de mel, e depois Zeus voltou a ser promíscuo, passando aí a passar o rodo nas outras mulheres. Então, essa atitude de Zeus provocou na Hera uma atitude muito de vingança. Então, normalmente, todas as minhas clientes Heras foram traídas, já vou te explicar por que a maioria das Heras são traídas, e a Hera, ela é tão traída, mas ela é tão focada nesse homem que ela se vinga da outra. Então, não sei se vocês já viram mulheres que, tipo, o cara trai ela e ela vai lá e inferniza a vida da outra, liga para o trabalho da outra, persegue a outra e ela não faz nada com o marido. Ela fica ressentida, ela fica zangada, mas ela tira a raiva que ela deveria, né? Se fosse uma Artemis fazer a cabeça do cara rolar, deveria projetar nele essa raiva e projeta na outra ou
ou nos filhos, né? Porque muitas vezes Zeus tem filhos fora do casamento. Então, a Hera é uma das deusas que sofre muito porque ela se sente muito humilhada. Então, uma traição para uma Hera é uma humilhação que é uma dor como a deusa mãe perder um filho. Uma traição para uma Hera é uma humilhação imensa. Já para uma Artemis, tipo, não escorregue que a fila anda. Tchau, meu bem. Ela não tem, a vida dela não está concentrada naquele homem. Já a deusa do casamento, sim. Então, para ela, essa traição é uma grande humilhação, um grande sofrimento. Eu lembro de uma Hera que eu conheci que o marido vivia traindo ela, assim, né? E ela sabia. A maioria das Heras sabe porque as outras mandam avisar, principalmente as gerações anteriores, né? Então, eu lembro de uma situação que ela compartilhou comigo que essa amante trabalhava num banco, numa praça, e ela fazia cartazes e ela ia do outro lado da rua, onde tinha uma cafeteria, e escrevia nos cartazes, fulana, vadia, e ficava no expediente da mulher, ela grudava o cartaz e ficava na janela para outra ver lá do banco, trabalhando lá dentro, o cartaz. Ela fez isso diversas vezes. Essa era uma Hera roxa. A gente pode ter um pouco de Hera e não ter o lado negativo da Hera. A gente só pode ter, às vezes você é Hera, mas só no sentido do compromisso, da lealdade, mas você não faz a vida do cara a tua vida, tá? Então, eu vou falar de uma Hera roxa, assim, de uma Hera extrema, para que você consiga ver o que seria ser uma deusa só essa. Lembrando, como eu falei na aula anterior, a gente ativa pedacinhos das outras deusas, tá? Essa mesma Hera roxa, uma vez ela me compartilhou que ela descobriu que o marido estava no motel com outra. Ela colocou os 3 filhos dentro do carro e ficou horas estacionada na frente do motel, esperando o marido sair com a outra para mostrar para os filhos. Então, o sofrimento, imagina o sofrimento dessa mulher, o tanto que dentro da cabeça dela é sofrimento. Então, é a deusa que mais sofre, é a Hera. Tá? Então, onde que a gente entra no arquétipo da Hera? Então, o arquétipo de Hera é a mulher que deseja ardentemente ser esposa. Então, se você na infância brincava de estar casando, vestidos de noiva, brincava de assinar senhora fulana de tal, quando eu tinha o primeiro namorado, eu tenho muito paciente que era que sai na night, beija o cara uma vez, já imagina como seria ser casado com esse cara. É toda essa fantasia de uma relação, de alguém que vai chegar e vai completar e vai mudar a minha vida. Então, essa é a Hera. Diferente, por exemplo, da Deméter, que vai se realizar com os filhos, a Hera ela não pensa em casar para ter filhos, ela pensa em casar porque ela acredita nessa relação homem-mulher, nessa relação de casal, né? Então, deixa eu ver o que mais. Uma Hera, ela tem vergonha, isso eu já atendi várias Heras também. A Hera tem vergonha de dizer que é solteira. Então, se você é a pessoa que às vezes alguém chega para você e fala, nossa, mas tão bonita e ainda tá solteira, a Hera super se ofende com esse tipo de comentário. A Artemis já ia dizer assim, tipo, me libertei. A Hera já se sente super ofendida quando alguém se sente envergonhada, quando tá todo mundo namorando e ela não está, quando as outras mulheres acabam se relacionando e ela não, para ela é super humilhante, super difícil também. Então, o que impulsiona a Hera também, ela gosta de ter o prestígio, o respeito e a honra de ser a senhora fulana de tal. Então, a gente viu Atenas na última aula que se apaixonava não, se interessava por homens poderosos para estar ali do lado, mas a Atenas, ela se considerava aqui, ó, ela era igual, cara. Às vezes a mulherada confunde Atenas com Hera. A Hera não, ela olha para o cara como se o cara estivesse num pedestal e ela tivesse a honra de ser a esposa, né? Então, é o papel da primeira dama, não como a gente viu na deusa Atenas, que é a mulher que é o pescoço e o homem é a cabeça. Aqui o homem é a cabeça e o pescoço. Aqui esta mulher está aqui porque ela admira este homem, ela gosta da imagem que este homem passa, ela se apaixona por essa imagem deste homem inteligente, gentil, maravilhoso, que ela criou na cabeça dela, tá? Que a gente vai ver mais tarde. Por quê? Porque os Zeus, no começo, lembra na mitologia que ele se disfarça para pegar a Hera? Muitas vezes os Zeus vêm com essa coisa que mexe com a deusa Hera, que é, ai, você é a mulher da minha vida. Às vezes eu vejo posts no Facebook, eu já até sei, ai, a mulher da minha vida. Quando o cara é a história dos filhos, é a mãe dos meus filhos. Quando é
quando é a esposa, é a mulher da minha vida. Então, aí tem a Hera. A Hera precisa muito desse reconhecimento externo. Então, a gente vai ver no decorrer, mas é mais ou menos assim, ó. É como se ela tem esse impulso de achar essa pessoa que vem completar a vida dela, mas essa pessoa não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que ela vê um grande potencial, né? Às vezes, por exemplo, é um fracassado, que ela odeia fracassado, mas às vezes é um fracassado que ela vê que se ela pôr a mão ali, ela faz o cara crescer. Vou dar um exemplo para vocês, escutei uma história essa semana de uma Hera. Ela conheceu o cara, ela pagou os estudos para o cara fazer o 2º grau, ela pagou os estudos para o cara se formar na faculdade, a hora que o cara passou num concurso, ganhou super bem e deu um pé na bunda dela. Essa é a característica da Hera, esse compromisso, essa lealdade com esse homem. Ela simplesmente pegou esse homem pela mão e transformou ele no cara que ela queria, assim. E aí o cara vai embora, né? Como a maioria dos Zeus. O Zeus, ele é apaixonado, não é que ele é apaixonado, o que acontece com o Zeus? O Zeus, ele é um afrodito, né? Depois a gente vai ver a Afrodite. Ele tem esse jogo da conquista, do poder. Ele fica na superfície. Então, quando uma Hera casa com Zeus, porque a Hera pode casar com outros tipos de deuses, mas quando essa Hera casa com Zeus, esse Zeus, normalmente, ele é um cara que ele parece ser o príncipe encantado, só que depois ela descobre que ele é emocionalmente imaturo. O Zeus normalmente é aquele homem que tem um emprego, por exemplo, que é com outros homens, esses homens saem para fazer um happy hour, ele tem essa coisa bem... É o patriarcado, a Hera é patriarcado total. Então é esse homem que tem essa figura de poder e tal, e aí ela se apaixona por essa figura só porque, na verdade, ele é imaturo. Então, ele precisa continuar caçando, ele é promíscuo, ele precisa pegar outras mulheres, ele não aprofunda na relação, ele fica na superfície. Um relacionamento Hera e Zeus é um relacionamento de fachada. Sabe aqueles casamentos que a mulher posta 50 anos de casado no Facebook e todo mundo sabe que, tipo, maior casamento de fachada normalmente é Hera. Por quê? Porque ela se apaixona pela fachada que ela criou, aquele ideal que ela criou, só que o cara não é isso. E claro, com o tempo ela vai vendo que não é, mas ela não consegue abrir mão. É um impulso inconsciente, né, gente? É um impulso, é um desejo inconsciente. Ela não consegue abrir mão desse espaço de ser a senhora fulana de tal, por mais que ele traia, por mais que ele não tá nem aí para ela, no casamento ele tem ela, é uma coisa que ele também se sente lisonjeado de ter ela como esposa, mas é da porta para fora, da porta para dentro. Ele não tem mais esse interesse, essa devoção com essa esposa, a menos que ele tenha outros deuses ativados. Então, a capacidade de compromisso é a principal característica de uma Hera. Ver se você tem essa capacidade de compromisso, de lealdade e fidelidade. Quando a pessoa tem uma Hera, quando ela pega alguém pela mão, ela é leal, ela é fiel, ela vai até o fim. Então, é muito essa capacidade de suportar e passar por dificuldades. Então, a Hera, se o cara ficou pobre, a Hera não se separa do cara. Ela vai ficar lá com ele, batalhando junto, e ela admira isso nela. Todas as Heras que eu conheço, elas falam assim, nossa, eu casaria comigo porque eu sou leal, eu sou companheira, eu tô junto, eu trabalho junto, eu pego junto. A Hera, ela tem muito essa lealdade, esse compromisso. Então, ela está casada para o melhor e para o pior, é a fase dela. Então, a mulher Hera, normalmente, ela não tem relacionamentos curtos, como a gente vai ver a Afrodite. Ela tem relacionamentos longos. Coloca aqui para mim quem namorou na adolescência e teve um namoro longo, assim, não foi uns namoricos só de 1, 2 meses, teve namoros, assim, de 3, de 4 anos. Coloca aqui para mim quanto tempo teve os relacionamentos de vocês. De 3, de 4 anos. Sempre namoros longos. Segundo namorado, casei. Ó, a Zera aparecendo aí. 4 anos. Eu também, sempre namoros longos. Conheci com 14 anos e casei. Essa é a Hera. Uma das grandes coisas que falam na literatura é que a Hera tem que tomar muito cuidado, porque ela vai se casar com o primeiro que oferecer casamento para ela. Ela vai mexer. Então, às vezes, se você se der conta que você é Hera, fica atento, porque você está solteira, mas o primeiro cara que vem com essa proposta desse ideal, vamos viver juntos, vamos construir uma família juntos, vamos... E tem cara que tem essa lábia de dizer para a mulher, não, porque eu quero construir junto, lá.
A Hera, na hora, bate a projeção, ela fica cega e ela casa aí com o coelho, achando que era leve, que era coelho, aquela história toda. Namoros rapidinhos não tem a Hera. Ok? Então, normalmente a Hera casa rapidinho. Então, normalmente, o que acontece com essa Hera? Ela vê nas relações uma forma, como eu falei, é um impulso inconsciente, tá? Como uma forma de estar inteira. Enquanto ela tá sozinha, ela tá no vazio. Enquanto ela tá, qual é a cilada dela? Ela casa com Zeus, por exemplo, com esse homem que é emocionalmente indisponível. Ela vai casar com a imagem. E esse casamento vai ser vazio. Esse casamento não vai ter esse retorno. Então, são mulheres que passam uma vida inteira casadas, frustradas, casamento de fachada. Para compensar esse vazio, ela faz mais fachada ainda. E aí ela fica mais presa ainda, porque dela fica presa, porque todo mundo... Esses dias eu atendi uma pessoa que disse assim, ai, mas todo mundo na minha família diz que meu casamento é perfeito, como é que eu vou terminar? Todo mundo acha que o nosso casamento é perfeito, todo mundo julgou que a nossa história foi perfeita, porque é bem contos de fadas, assim, normalmente era. Padrão negativo de Hera, mulher desprezada. Então, depois que ela passa por esse período do início do casamento, ela começa a se sentir desprezada. Por quê? Porque ela coloca toda a vida dela, porque ela é leal, ela é comprometida, então ela entrega tudo de melhor dela para essa relação e o cara vai cuidar da vida dele. Então, por que o Zeus normalmente cresce, né? Acho que até, não sei se foi no outro grupo, uma mulher falou aquela historinha que falaram do presidente americano, que perguntaram para a esposa dele, ou foi para ele, alguma coisa assim, que o ex-marido da mulher do ex-presidente americano, ele era frentista dela, falou, alguém falou para ela, tipo, se você tivesse casado com aquele cara, você ia ser casado com um frentista. Daí ela falou, não, eu transformaria ele em um presidente. Não sei se vocês viram essa piadinha. Isso é a Hera, né? Então, o que acontece? A Hera acaba ficando uma mulher raivosa e rancorosa porque ela casou com uma ilusão, né? E daí ela começa a se dar conta, né? Passa ali os 300 anos da mitologia de puro amor e ela começa a se dar conta de que é uma ilusão. E aí ela transfere essa culpa para o seu companheiro. Na verdade, o que é legal da Hera se dar conta é que é ela que criou essa fantasia desse cara e o cara nunca foi aquilo. E ela criou aquilo, claro que o cara também ludibriou um pouquinho, né? Ele se ligou, viu que ela queria ouvir, se há um Zeus, ele vai manipular e vai fazer como se ele realmente fosse o homem da vida dela, como se ela fosse a coisa mais importante da minha vida, e é mentira. E ela fica muito ressentida e muito vingativa. E aí o Zeus começa a trair. Então, 99% das minhas clientes que são traídas, eu sempre faço elas assistirem aula da Hera. Por quê? A Hera, ela cria no inconsciente do cara um espaço de que eu sou tão leal, eu sou tão comprometida em você, que não importa o que você fizer, eu não vou te abandonar. Então, a mulher, ela vira a vida dela inteira para o cara se realizar profissionalmente. Exemplos. Ela tá bem no trabalho, mas o marido foi para outra cidade, ela larga tudo e segue o marido. Ela começou, eu atendi esses dias uma outra Hera, ela já começou 4 faculdades, que o marido é gerente de banco, ele fica mudando de cidade em cidade. Tipo, ela não tem autonomia nenhuma, ela acabou criando tudo para manter esse casamento. Então, essa lealdade, esse compromisso é com ele, não é com ela mesma. Por isso que ela precisa desenvolver a Artemis, porque a Artemis ela é leal e comprometida com as necessidades dela. A Hera, ela é leal e comprometida com as necessidades deste parceiro. Então, esses dias eu escutei uma pessoa dizendo assim, em casamento a gente come um caminhão de merda e é isso aí, vamos comer um caminhão de merda e vamos andando. Para a Hera, isso é um raro casamento. Para ela vê isso como eu estou comprometida, passe o que passe, tá? Não estou julgando aqui se está certo ou se está errado. Cada um escolhe a sua forma como quer manter a sua relação. O que acontece inconscientemente é que este homem sabe que essa mulher não vai deixá-lo. Com isso, ele está livre para fazer o que ele quiser. Por isso que normalmente Zeus é infiel. Sim, porque ele tem já uma personalidade que não é muito legal, mas sim, ela também tem uma atitude de comportamento de lealdade extrema a ele. E isso dá margem para ele fazer o que ele quiser, porque ele sabe que ela não vai abandonar. É isso aí. Isso aí. Então, quando a Hera é traída, imagina, você molda toda a tua vida para esse cara, ok?
e esse cara te trai. Imagina como é que você se sente. Humilhada, traída, abandonada. Por quê? Porque você fez de tudo para essa relação e de repente esse cara vai embora com outro, ou está, ele não vai embora, tá? Porque o Zeus, ele gosta também dessa imagem social. Ele quer manter essa imagem, esse casamento de fachada na sociedade, porque para ele é bem importante, tá? Normalmente ele não vai embora, ele tem ela e outros ao mesmo tempo. Então, ela fica muito vingativa. Então, lembra que eu falei que a deusa que mais sente raiva era a Hera e a Artemis? Ela fica muito vingativa. E a vingança é uma forma de ela ter a ilusão de controle sobre a situação. Então, ela pega toda essa frustração e essa humilhação, e quando ela vai lá e ela humilha a vagabunda, ela vai lá e faz um barraco para a família dos pais dessa vadia que está destruindo o meu lar. Quando ela entra nesse espaço, ela é uma forma que ela se empodera, que ela sente que ela tem poder, ela sai da vítima humilhada e ela entra sai da vítima e entra na agressora, que é onde ela vai lá e bate na outra, fura o pneu, risca o carro da outra. Quando essa mulher tem filho, diz, você é filho fora do casamento. Antigamente tinha muito isso, né? O filho fora do casamento, tipo, ele é filho fora do casamento, como se fosse um filho ilegítimo, não fosse filho. E para a Hera, é a mesma coisa quando a Hera se separa, ou quando a Hera o cara deixa ela ou quando ela se separa. Ela ainda se sente a legítima. Ela é a esposa. As outras nunca vão ser esposa, porque para ela casou na igreja, ela era virgem e ela é a esposa. As outras são as outras. Por mais que ele case de novo, não interessa. Ela é a esposa legítima. A outra vai ser sempre a outra. Nunca vai ser esposa na cabeça dela. Então, quando que a gente cultiva a Hera? Normalmente quando a gente tem idade para casar. Fala aqui para mim no chat quem era na infância sonhava com seu casamento, como seria o vestido, o bolo. Coloca aí para mim para eu ver quem é que sonhava em casar, com a festa do casamento. Nunca. Nossa, a gente até me vestia de noiva, fingia que estava entrando na igreja. Nunca sonhei, ok. Então, o que é importante ter Hera? A Hera, ela é importante para se manter relações. Se a gente não tem nada de Hera, a gente não fica num casamento. Então, o que faz muitas vezes a gente ter o compromisso, a lealdade nas coisas que nós nos propormos é a Hera. Se a gente não desenvolve a Hera, a gente não fica casada. Por exemplo, se uma mulher que a gente vai ver é Afrodite, ela não fica casada há muito tempo. Se a mulher é Artemis, né? Eu sou Artemis, sou gerente, fui promovida a CEO, gerente da minha empresa, mas eu tenho que ir para a sede lá do norte, lá do sul. Artemis vai. E aí o cara fala, eu não vou, Artemis se separa numa boa. Ela não tem a Hera. A Hera, ela vai manter não, quem sabe eu ganho menos, fico aqui para manter meu casamento. Então, normalmente, quem mantém casamento tem Hera. Quem mantém esse compromisso por muito tempo tem Hera ativada, senão não tem. E ele é importante, por quê? Porque é difícil manter um casamento sem Hera. Não vejo uma pessoa conseguir manter um relacionamento mais de 4 anos sem Hera. Então, a mulher tipo Hera tem o sonho de casar, mas não é o sonho de casar, é o sonho também de ser muito bem casada. Vocês já escutaram quando uma mulher fala assim, não, fulana é bem casada? Normalmente essa mulher tem Hera, porque ela acredita que aquilo é bem casado, e normalmente os casamentos de Hera são de fachada, ou seja, são casamentos que você olha e realmente parece assim, ser um super casamento. Só se o cara não for Zeus, tá, gente? Tem mulher que tem a sorte de ser Hera e o cara não ser Zeus. Então, o cara não é infiel, o cara é Hero também, né? Como se fosse uma Hera, figura masculina. Aí também são bons casamentos, porque aí um fica querendo nutrir, fazer o outro se dar bem e tudo mais, né? Então, a Hera em si, ela é aquela figura tipicamente virginal que foi escolhida por este homem chegou na vida dela e a escolheu, tem essa sensação de foi escolhida por essa pessoa, por esse homem, e ela tem o prazer de ser casada. Tem o prazer, assim, para ela é uma honra estar com essa aliança no dedo, ter esse sobrenome. Quem está aqui que foi casado pôs o sobrenome do marido, coloca aí para mim. E quem não pôs o sobrenome do marido, coloca para mim. Quem não pôs o sobrenome do marido, Artemis. Quem pôs o sobrenome do marido, Hera. Então, a mulher tipo Hera, ela tem
esse comportamento. E dentro da família, a mulher era deixa o melhor para o marido. Então, se você que está aqui hoje é filho de uma era, você vai se identificar com o que eu estou falando. Quando uma mulher tem sobrenome do marido, não tem, não quis pôr. Quando uma mulher ela era e ela tem a casa, a estrutura familiar, o homem é o centro dessa estrutura familiar. Então, normalmente é uma figura patriarcal central, que nem os filhos são tão importantes. Se essa mulher não tem Deméter, tá? Vou falar de uma era roxa, que tem gente que é era com Deméter, que daí é os filhos e o marido. Mas ela só é a deusa do casamento, tudo é o melhor para esse homem. Então, eu lembro de uma cliente minha que era roxa, assim, e o marido era Zeus pra caramba. Ela dizia assim, não, lá em casa eu ponho frango na mesa, mas o meu marido gosta, acho que é da sambiquira, uma coisa assim. Então, a primeira coisa que eu faço, eu já aviso as crianças, ó, a sambiquira é do papai, ninguém come sambiquira. Então, é o tipo de mulher que ela preserva esse espaço do marido. Sabe assim, ó, o almoço tá pronto, as crianças estão morrendo de fome, mas espera o marido chegar para daí todo mundo almoçar, diferente de uma Deméter que já ia passar uma quentinha para cada filho e dizer, comam aí que daqui a pouco teu pai chega. Não, ela vai fazer todos os filhos esperarem, a hora que o pai chegar, aí vocês estão autorizados a comer. Então, é uma figura bem patriarcal, é um modelo familiar mais antigo, né? E isso dá prazer para ela, assim, olha, chegou o papai, é como, ai, chegou o meu homem, aí ele senta na mesa, daí todos comem juntos, é essa figura. Então, na infância da Hera, ela brinca de casinha, diferente da mulher que é a deusa mãe, que a gente vai ver semana que vem, que brinca de ter bebê. A Hera, o foco dela não é o bebê, o foco dela é arrumar a casa para o marido chegar, o foco dela é a coisa assim de receber, né, o homem. O que eu escutei essa semana que falaram também de novo de uma Era Roxa? Era tipo, toda a casa era organizada. Ah, lembrei. Era, ai, lá em casa era assim, o teu pai vai chegar. Então era aquele estresse porque o pai ia chegar. Então a garrafa do café tinha que estar cheia, todas as coisas tinha que estar tudo em ordem, as crianças tinha que estar tudo organizado, mas era porque o pai ia chegar, né? Então é essa mais ou menos essa figura. Aí eu tô confusa, sentia prazer mesmo quando ele chegava. Quando o marido chegava, a Hera sentia um prazer quando o marido chega em casa. Pensa, se você era, o foco da sua vida é este homem. Imagina este homem, final do dia, voltando para casa. Você está cheirosa, bonita, esperando na porta, com um lindo sorriso. Ok? Diferente do Martins, que chega e fala para ele, vai lá trocar esse gás, vai lá fazer isso aqui. Eu não sou tua empregada. A Hera já chega, já está tudo organizado. Ela, nossa, chegou o homem da casa. Então, normalmente, como que a gente desenvolve a Hera? Normalmente, essa criança, ela tem normalmente, não é sempre, tá? Mas ela tem um pai patriarcal. Então, normalmente ela vem de uma família de estrutura patriarcal, onde este homem tem uma figura muito forte. Normalmente é um Zeus, né? Normalmente é uma figura masculina forte, agressiva. Deixa eu ver, eu anotei aqui. O marido é um homem poderoso, dominador, que não tolera competição nem dos filhos e não permite que a esposa tenha qualquer interesses novos que não tenham a ver com ele. Então, chegou o todo-poderoso e essa mulher tá ali, né? Ai, teu pai vai chegar, teu pai vai chegar. A menina ela idealiza que com o casamento, ela também vai sair de casa. Então, é bem comum uma Hera se casar para sair de casa. Isso é bem comum em consultório também. Porque daí ela pensa assim, né? Meu pai vem, essa figura distante, forte, masculina. A minha mãe tá lá, vem, chegou meu marido. E aí eu olho aquela situação e eu quero casar também para ter o meu marido e também para sair dessa situação. Porque um pai, assim, ele não valoriza, ainda mais filha mulher, ele não valoriza. Então, normalmente esse tipo de mulher sai para casar, para se libertar dessa estrutura familiar. É um cenário que normalmente a menina vê o casamento como algo duradouro, como algo que ela quer para ela mesma, assim, ela olha que ela, ai, meus pais casados, ela olha para essa figura assim, ai, os meus pais casados, e ela quer isso para a vida dela também, ela também quer casar e ter essa, nossa, que linda essa coisa, assim, do casamento. Então, isso normalmente é aí que começa a nascer a Hera, tá? Então, observa se na infância você brincou de casinha, se na infância teu pai era uma figura masculina que dava uma sensação de autoridade, se você admirava o casamento quando você era criança, admirava as mulheres casadas, aquela figura do casal,
Adolescência e juventude. Normalmente, na adolescência, a Era já tem um namoro firme. Então, quem colocou aqui que tinha os namoros firmes, você pode ter Era na sua personalidade. Então, ela tem, é aquelas que usam anel de... Agora tem essa geração de usar aqueles anéisinhos prateadinhos de compromisso. Ai, assim, ó, e os anel de compromisso, aquela corrente que tem um negócio de compromisso. Isso normalmente era na adolescência. Na adolescência, ter um namorado é importantíssimo para uma Era. A Afrodite vai estar seduzindo cada um, numa semana uma semana outra. A Era não, a Era ela quer ter um namorado, ela quer ter um compromisso sério. Ela busca normalmente, a Era sempre, a tendência dela, a tendência é buscar um rapaz reconhecido. Sabe esses filmes americanos que tem a líder de torcida que namora com o cara que joga futebol americano? É nesse quesito, assim, é um cara popular, um cara que tem essa figura, imponente que ela admira. E pode ser que a Era também, você pode ser Era e ser aquela que pega um cara e transforma o cara numa figura imponente, como eu falei, que muita mulher pega homem, sustenta, o cara se forma, né, e dá um pé na bunda dela. Normalmente essa é a Era também. Então, para que a Era vai para a faculdade? Diferente da Artemis que vai para a faculdade, lembra que a gente falou lá passada que a Artemis vai se realizar, vai conhecer, explorar novos ambientes. A Era vai para a faculdade para casar. Então, ela vai para achar marido. Esses dias eu vi um filme que a mulher dizia bem assim, a menina queria, era mais Artemis, assim, queria uma faculdade que não fosse ser professora naquele tempo, assim, né, que a faculdade para mulher era só ser professora. E aí o pai dela falou, do que adianta você fazer uma faculdade tal se o teu objetivo é ser esposa? Não precisa você fazer essa tal faculdade. Então, normalmente, as escolhas das faculdades para a Era não são tão importantes, porque ela vai para a faculdade para conhecer alguém, para ter um marido. E o maior medo da Era é sair da faculdade solteirona. E isso é bem comum. Chega a mulherada no consultório, vai se formar, quando é Era, tá? Vai se formar ali pelos 21, 22 anos, que entrou com 17, 18, e tá saindo sem namorado, sem tá noiva, porque na cabeça dela é se formar e casar. Então, se essa daí chegar ao final da faculdade, ela não fica tão nervosa pelo futuro profissional, ela fica nervosa porque ela tá saindo solteira dessa faculdade. Então, deixa eu ver o que mais. Ela tende a ser muito boa no que faz, então ela não é uma pessoa que não tem compromisso, muito pelo contrário, ela é a deusa do compromisso. Então, tudo que ela faz, ela se compromete, ela faz bem, tá? Ela só que ela vai se sentir fracassada se ela não tem um namorado, se ela não tem um marido. Sempre volta nesse padrão infantil de querer que eu ia achar o príncipe encantado e a minha vida tem sentido só a partir daí. E ela subordina sua carreira a seu marido. Então, como eu já falei antes, é o tipo de mulher que acaba não crescendo muito profissionalmente porque o marido muda de cidade, ela muda junto, né? Então, tudo tem a ver com o crescimento do marido. É o tipo de pessoa que às vezes chega em sessão, é bem engraçado, porque é bem comum, bem comum. Mas a pessoa vai marcar a sessão, coisa assim, fala, eu vou ver com meu marido, depois eu te falo. Ou quando eu vendi os cursos, era, eu vou ver para o meu marido se está tudo bem para ele, depois eu te falo. Então, normalmente, é a mulher que pede aprovação para o marido para fazer as coisas. Normalmente, essa mulher, relação com mulheres. Normalmente, a Era não tem uma melhor amiga. As amigas dela é um contrato meio de apoio entre as outras Eras. As amigas dela são as esposas dos amigos deles. Então, se você é Era, provavelmente os teus ciclos de amizade são os do cara que você está se relacionando, ou da pessoa que você está se relacionando, caso seja gay. Então, normalmente, a Era vai construir as relações de amizade dela baseado no interesse desse cidadão, dessa pessoa que ela está se envolvendo. Então, ela não tem muita amiga. Esses tempos eu estava trabalhando com uma Era roxa que descobriu que estava sendo traída, e eu falei, o que você faz na tua vida que é teu, que não envolve ele? Ela disse, nada. Então, ela não tinha amiga que não era do ciclo de amizade dele, ela não tinha atividades sociais, né, de sair para jantar, ou de eventos que ele não estava envolvido, ou seja, ela construiu a vida dela toda em cima dele, toda em cima dele. E aí, o primeiro exercício que eu dei para ela foi, faz coisas para ti, que são só para você, que não tem a ver com ele. E para ela era muito difícil, ela disse, Ju, eu sei que ele vai chegar em casa, eu já começo... Eu tenho que estar em casa para ficar junto com ele. Eu falei, sai de casa. Ela disse, mas dentro do meu coração, eu não quero sair, eu quero ficar em casa com ele, porque é só o que eu preciso para ser feliz, é estar em casa com ele.
Eu não preciso sair, fazer uma zumba, sair para jantar com uma amiga, ir na casa de uma tia. Eu não preciso disso. E quando eu preciso disso, eu faço no horário que ele não tá. Quando ele tá em casa, eu tô em casa. Eu não consigo... Ele tá em casa e eu não tá em casa. Eu me sinto mal, parece que falta alguma coisa. Isso é uma era roxa, tá, gente? Então, normalmente, ela não tem amigas. E se ela tá solteira, ela faz amigas que vão ajudar ela a achar marido. Então, ela não vai fazer amizade com uma que não sai de casa. Ela vai fazer amizade com aquelas que... aquela ali pode ser que me ajeite os lados, como diz aqui no Sul. Essa daí é a que vai me levar a conhecer mais pessoas para eu me relacionar. Ela cancela a amizade com mulheres. Por exemplo, você tá lá, quem já teve uma amiga era sabe como é que é. Você tá lá, vocês são super amigas, se fala o dia inteiro, vamos dar uma volta ali, uma volta aqui, caçando, né? Vamos dar uma volta ali, uma volta aqui. Essa menina começa a namorar, ela desaparece. Começou a namorar, ela começa a viver a vida do cara, ela não tem amiga, ela não tem nada. Sabe essas amigas que desaparecem quando estão namorando? É diferente do Martênis. O Martênis jamais vai se afastar das amigas, principalmente amigas mulheres, quando tá namorando. A Era não, a Era some. Começou a namorar, some. Daí leva um pé na bunda, volta. Daí começou a namorar, some. Leva um pé na bunda, volta. Essa normalmente é a Era. Elas consideram o status do marido como o da mulher, por exemplo. Qual é o tipo de mulher que ela admira? A esposa do fulano de tal. Então, a Era, ela transfere o status desse marido. É a esposa do gerente. E a esposa do fulano de tal. Esposa do dono do não sei o quê. Esse é o número, esse é as amigas que ela acha interessante, que são também outras eras, que normalmente ela valoriza, e não valoriza pela mulher pelo que ela é, valoriza porque ela é esposa de alguém, tá? Se ela tem uma amiga que se divorcia, ela abandona. Então, é bem comum, já vi isso também em grupos de amizade onde eu tava, tipo, a mulherada diz assim, gente, se alguém aqui terminar, não é para eu sair do grupo, não, a amizade é a mesma, mas não tem. Se a Era terminou, as amigas mesmo do grupo excluem ela do grupo ou ela sai do grupo porque ela não se sente parte desse grupo de mulheres só porque terminou com um cara, diferente do Martemis, que ia levar o grupo das amigas até o fim com cara sem cara. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Sim, a gente aprende, nesse papel do casamento, a gente aprende através de um modelo do que é ser casada. E o modelo mais recente era da mulher do lar, né? Que tudo era para esperar o provedor. Relacionamento com homens. Então, ela olha para um homem e ela pensa o quê? Ele me preencherá. Ela é atraída por homens competentes, cheios de sucesso, ou homens de classe familiar. Então, por exemplo, em Minas tem o TFM, né? Tradicional Família Mineira. Aqui no Sul tem também Ivy, de família. Então, normalmente a Era vai atrás desses homens de sobrenome, tradicional, de família. Isso mexe muito com ela, do que pegar um cara que é um Zé Ninguém. Não. O que mexe com ela é esse homem ser um homem de família. Ela não se apaixona por artistas pobres, por filósofos, por poetas, porque a gente pensa, nossa, ela é a deusa que gosta do casamento, do amor. Ela podia se apaixonar por um artista, né, romântico. Não, esse cara ele tem que ser rico, tem que ter uma posição, tem que ter algo que ela sinta nele, assim, essa grandeza dessa figura, né? Não pode ser assim insensível, não. Gênios, por exemplo, o CDF, né? Às vezes a gente vê nesses filminhos americanos também que o cara é todo CDFzinho, assim, apaixonado, e a mulher não tá nem aí para ele, que é um CDFzinho quadradinho. Deixa eu ver o que mais. Ela... Tá, daí o que acontece? Ela tá nessa busca por esse príncipe encantado. Ela encontra, só que o Zeus, aparentemente, na projeção dela, é o cara, imagina, ele é da família tal, ele é o gerente tal, ele tem essa figura tal. E aí, depois, ela começa a ver que ele não é profundo. Normalmente, o Zeus, ele não aprofunda na relação, ele não entra na relação. Então, ela vê que ela casou com alguém de fachada, é um relacionamento bem de fachada. Normalmente, ele é um homem de negócios que aprecia a noitada com os amigos da empresa, depois dos negócios, que aprecia sexo com outras mulheres, então realmente ele é um caçador nato, e é um homem que odeia falar sobre seus relacionamentos e odeia confrontação sobre o comportamento dele. Por isso que a Era tende a evitar essas coisas. Às vezes a mulher que a Era chega em sessão e ela tá frustrada com o marido. Eu pergunto, tá, e tu já falou para ele? Ai, Ju, eu nem falo porque não adianta.
Então, normalmente, a Hera ela já nem expressa essa frustração e essas necessidades dela, porque se o cara é o Zeus, ele vai ser imaturo emocionalmente, ele não vai querer olhar para dentro, porque ele não é profundo, ele é superficial. Ele tá nessa relação porque é como se fosse um jogo comercial de imagem, e ele sai caçando lá fora, mas ele também não se apaixona lá fora, assim, de se perder. Não, normalmente ele quer manter esse casamento. E aí ela alimenta a fantasia dela. Não, ele me quer, ele tá aqui, se ele não quisesse, ele já tinha saído. Não, ele quer essa imagem superficial. A mulher tipo Hera casa-se com um homem que se torna mentiroso e ela cada vez ela é uma pessoa mais boa e mais séria. E ele é cada vez mais manipulador e mais mentiroso. O que dá essa diferença entre a expectativa e a realidade. E ela fica tentando transformar esse homem em alguma outra coisa. Toda a Hera acredita que o homem vai mudar. A Artemis já não acredita que homem nenhum muda. A Hera ela já acha que o casamento vai transformar ele, que o casamento vai mudar a vida dele, porque é a realidade dela, né? Mas ele não muda, ele só piora. Sexualidade. Para a mulher que é tipo Hera, a sexualidade vem junto com o casamento. Então, normalmente, ela não transou antes do casamento. E hoje em dia, normalmente, ela demora assim, um pouco para transar com esse namorado que ela namora há muito tempo. Com certeza era roxa, já fui. Muito bem. É bom, gente. A vantagem de a gente já ter vivido uma deusa, que quando a gente começa a entrar nela, a gente fala, ih, tô ficando Hera. É bem bom. Eu vou te falar no final ali como não cair na Hera de novo. Casamento. Não, sexualidade. Então, a sexualidade vem junto com o casamento. Então, para ela, a sexualidade tem a ver com fazer o papel de esposa. Diferente da Afrodite que nós vamos ver agora, que a Afrodite quer sentir prazer, a Afrodite gosta de prazer. A Hera, ela chega em sessão e fala, sabe como é que é homem, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, a Hera, ela não está preocupada com o prazer dela. Eu, como dei aula de dança há muito tempo, trabalhei com a mulherada, muitas mulheres vinham aprendendo a dançar e se desenvolver para agradar o marido. Elas não vinham para a autoestima delas, para o empoderamento pessoal delas, como uma Artemis, para empoderar a sedução, como uma Afrodite. Elas vinham porque elas queriam agradar esse marido. Esse era o objetivo delas. Então, normalmente, acredita-se que o sexo submisso começou com a Hera, que é essa coisa de eu tô ali para servir esse homem poderoso, perfeito, esse Deus, esse Zeus, e eu estou ali servindo ele. Então, a sexualidade para a deusa do casamento não é importante. Eu já atendi Hera que diz que por ela não transava mais, ela só está na sexualidade porque faz parte do casamento e é importante para ele, que para ela não é. Então, normalmente, ela não é orgásmica. Ô, Ju, mas eu sou Hera e sou orgásmica. É que você tem Hera e Afrodite. Tem duas deusas, vamos falar de orgasmo. Tem duas deusas que são orgásmicas. Uma é a Afrodite, que é dela mesmo, o orgasmo é dela, não tem a ver com o cara, tem a ver com ela. E a outra é a Perséfone, que a gente vai ver semana que vem. A Perséfone, ela é a deusa da vulnerabilidade. Então, se o cara é bom, a Perséfone tem orgasmo, tá? E depende de quem guia a Perséfone e leva ela para onde ela vai. Então, se o parceiro ou a parceira, a companheira é muito bom, ela pode ser orgásmica também. Casamento. Para a Hera, pensa, gente, pensa uma Hera casando, pensa o dia do casamento para uma Hera, é o dia mais feliz da vida dela. Eu tenho uma amiga que é Hera, ela ficou noiva, dela ficou um ano, ela demorou para ficar noiva, dela ficou um ano noiva preparando o casamento, um ano depois. Gente, chegou no final do casamento, essa menina chorava no final do casamento. Daí me vinham e diziam, vá lá e faça ela parar de chorar. Eu falo, não, ela sonhou com isso a vida dela inteira, então a expectativa desse dia era tão grande, ela sonhou tanto com isso. O casamento foi maravilhoso, o casamento foi perfeito. Sabe o que é um casamento de princesa? Foi um casamento de princesa. Chegou no final do casamento, ela só chorava, só chorava. E todo mundo dizia, ela olhava para mim e dizia, eu não sei porque eu tô chorando, mas eu sabia. Ela sonhou com aquilo a vida dela inteira. E, de repente, entre aspas, estava acabando a noite, né, do casamento. E foi maravilhoso, foi lindo. Então, a mulher, tipo, o casamento, para ela, é o dia mais importante da vida dela. Pegar o sobrenome do marido, dizer que eu sou esposa do fulano de tal, assim, é algo, nossa, assim, ela abraça aquele sobrenome do marido. Esses tempos a gente estava vendo um aconselhamento financeiro para o casamento. Não sei se aqui vocês já fizeram isso, é algo que agora está na moda, que é você conversar sobre a comunhão de bens, né? Como que vai ser no casamento e tal. Antigamente, a mulher casava e era total, né? Não era comunhão parcial de bens, não era total. E hoje em dia eles já aconselham não fazer a total e nem fazer a parcial, fazer aqueles separados, que se o nome agora. Imagina para uma Hera
ser casada e ser separados. Não, não consegue. Para ela é comunhão total de bens. Então, é o padrão de mulher que cuida do marido, cuida da casa, e quando ele volta é a realização da vida dela, né? Ele, quem já foi era, comentou, nossa, agora é o horário do meu marido chegar, então ela organiza tudo para a hora que ele chegar, tá tudo pronto. A vida social como casal para ela é muito importante. Então, hoje em dia, nas mídias sociais, quando eu vejo mulher que posta muita foto, assim, de ela e o marido aqui, ela e o marido ali, ela... Tipo, eu vejo, nossa, essa aí quem era? Porque as Artemis postam tudo sozinha, pulando no ar, andando na natureza, se desafiando. Tem marido, às vezes é casada, tem filho, tudo, e posta foto sozinha. E a Era já não. A Era tá sempre mostrando, olha eu e meu marido. Olha eu e meu troféu aqui. Declarações para o marido faz... Nossa, tem uma Era que se o marido não fizesse declaração para ela, tinha um negócio, ela tinha que dizer que ela era uma mulher especial. Mas em casa, às vezes, nem era assim. Então, o Zeus faz desse casamento uma fachada social, algo utilitário para ele. Isso confunde um pouco a Hera, porque ela acha que ela ama ele. E no fundo, ele só quer esse status quo, que para ele é importante como homem. A mulher, tipo, Hera, sofre com a falta de envolvimento. Ela tem um vazio emocional na alma. Isso me tocou muito. Porque é bem comum mesmo, a mulher que é casada, que tem esse casamento de fachada, ela é uma frustrada. Ela fala, eu tinha que agradecer, né? Olha, meu casamento é tão bom. E no fundo ela tá com vazio na alma. Por quê? Porque é um casamento superficial mesmo. Não existe ali... Existe da parte dela, né? Um compromisso com esse casamento, mas ele não tem essa devolutiva. Então, ela está focada nele e não... Ele está focado nele e não em compartilhar com ela. Então, é o homem de negócios, político normalmente é Zeus. Todos esses cargos de poder, de gerente, de político, não sei o quê, é Zeus. Então, ele chega em casa, ele não conta para ela, diferente de uma Artemis, que já ia desafiar ele, ia falar qual é a nova estratégia e tal, ou uma Atenas. Não, ele não é que ele trata ela como se ela fosse burra, assim, mas ele não envolve ela nas escolhas dele. Então, ela nunca sabe. Uma vez eu atendi os Zeus e atendi a Hera, muito tempo atrás. E às vezes ele compartilhava em sessão comigo algumas escolhas que ele estava fazendo e tal e tal. E às vezes vinha a esposa dele e, tipo, um dia eu soltei um balão, eu falei, pois é, daquele projeto. E ela, que projeto? Tipo, a mulher assina e nem sabe o que assina. Então, é bem comum, esse é um padrão Hera. E aí ela sente muita falta desse envolvimento, ela quer fazer parte e o cara cada vez se afasta mais e ela fica nesse casamento meio vazio. Ele pode... Ela pode compensar esse vazio social com o casal perfeito. Então, é o tipo de casal que vai muito em eventos sociais, estão sempre um junto do lado do outro. E tanto para ele quanto para ela é uma sociedade importante essa imagem, assim. Então, para eles é bem importante. E a Hera, obviamente, não se separa. Não se separa, não consegue. Já atendi várias Heras. Sai desse casamento. Não consegue sair, não consegue sair. Porque imagina, você passa anos da tua vida. É como se fosse uma conta bancária que você põe todo o dinheiro que você tem nessa conta bancária. Virar as costas é muito difícil para uma Hera. Então, a Hera não se separa. Mesmo traída, Ju, mesmo traída. Essa mulher que eu falei para vocês, que foi com os filhos na porta do motel, ela não se separou. No papel, ela é casada até hoje. Ele já mora com outro. E ela é casada no papel até hoje. Ela não conseguiu se separar. E é ruim, porque fica presa, não sai, né, desse ciclo. É bem difícil. E quando se separa, que é raro, porque normalmente é o cara que sai, é ele que faz o movimento, daí não é ela, ela ainda se sente a esposa legítima. Então, a outra sempre vai ser a outra, não importa se ele vai casar com essa outra, onde for, ela é a outra. E ela é a legítima, sempre vai ser a esposa legítima. Filhos. Filhos, para uma Hera, nada mais são do que parte do papel de esposa. É o típico, vocês já escutaram isso de mulher que fala, eu quero dar um filho para ele. Quem já escutou isso? Quando eu quero dar um filho para ele, para quem que é o filho? Não é a Deméter. A Deméter, que é a deusa mãe, sempre quis ter um filho. O filho é para ela, é para a realização dela. Se o marido for embora, tchau, menos um para incomodar. A Deméter, ela está focada no filho, que é a deusa mãe. A Hera, ela quer dar um filho para ele. E a grande frustração da Hera que não consegue engravidar é eu não consegui dar um filho para ele. Entenderam a diferença? Essa é a Hera em relação aos filhos. Então, quando a mulher era pura, né, que ela não desenvolveu a Deméter, ela vai estar tão preocupada com esse homem que ela se posiciona sempre ao lado, nos conflitos familiares, o seu pai sabe melhor.
Então, ela se posiciona ao lado do pai e ela abandona, de certa forma, ela ignora os filhos. Então, normalmente, os filhos têm que fazer terapia porque eles não se sentem validados por essa mãe. O pai sempre é o que sabe. Sabe essas brigas familiares que os filhos falam, ou eu ou o nosso pai, ela fica com o pai, ela não fica com os filhos. Diferente da Deméter, que ficaria com os filhos sem pestanejar. Não, ela fica com o marido. Então, se tiver que escolher entre os filhos e o marido, ela vai ficar com o marido. Na meia-idade. Então, tem duas possibilidades. Na meia-idade, a Hera pode ser extremamente realizada, se ela casou com um cara que não é Zeus, né? Ela pode ser bem realizada porque ela é uma mulher bem casada. Sabe aquelas mulheres que falam assim, ai, a minha vida é maravilhosa. E daí eu pergunto por quê. Daí elas falam, ai, eu tive um bom casamento, eu construí uma família bonita. Era. E se essa Hera ficou viúva, ou se essa Hera é solteira, ou se essa Hera é separada, normalmente ela é infeliz, bem infeliz. Ela tem uma sensação de que eu fracassei na vida, igual a Artemis, que a gente falou na aula passada, e Atenas, que se não se realizam profissionalmente até a faixa ali dos 35, 45, se sentem frustrados por não ter autonomia profissional que gostariam de ter. A Hera já vai se sentir frustrada se ela for viúva, separada ou solteira. Na velhice. Gente, na velhice, a era positiva vai ter a bodas de ouro. Pensa o que é para uma era a bodas de ouro. Se o casamento já foi o máximo, imagina 50 anos neste casamento. Então, a bodas de ouro é uma realização assim de vida para uma tipo era. E pode ser a viúva sofrida, a viúva que meu marido foi embora, minha vida acabou, meu marido foi embora, não tem mais por que estar aqui. Sabe aquelas mulheres que o marido morre e a mulher morre em seguida? Normalmente era. E normalmente tem uma depressão profunda, assim como a Deméter, que a gente vai ver semana que vem, deprime quando a síndrome do ninho vazio, a Hera, quando se separa, fica viúva na terceira idade, ela deprime, a vida perde totalmente o sentido. Dificuldades psicológicas, ela precisa desenvolver outras deusas. Ó, aqui um comentário, entendi agora, já fui Hera com certeza, tem poucos meses estou desenvolvendo Artemis, eu acho. Normalmente quem sai da Hera desenvolve Artemis. Eu te convido a ficar mais tempo solteira, tá? Porque quando a gente tem Hera, primeiro que estender a mão e falar palavras belas, a gente se distrai. Às vezes é legal ficar um tempo solteira para aprender a ser Artemis, para aprender a viver sozinha, aprender a comer porque eu quero comer, aprender a fazer as coisas porque eu quero fazer e não porque para o outro é importante. E não, eu tô apaixonada por ficar solteira. Então já tá desenvolvendo Artemis. Ou uma Afrodite, já vamos chegar lá na Afrodite, né? Vamos chegar lá! Sim, eu fazia tudo até ir ao banheiro por causa deles. Sim, eu tinha uma paciente que era ela, que ela acordava mais cedo para preparar o café do marido e ela deixava a roupa no banheiro e o chinelo na porta. Ela era com Deméter, né? A deusa mãe com a deusa esposa. Então, ó, tem horas que ela era e tem horas que ela era meio mãe dele, assim. E era incrível, assim, eu falava, tá, mas por que tu levanta tão cedo? Não, quando meu marido levanta, o café já tá na mesa, já cortei as frutas dele, tá tudo certo, o chinelo já tá lá no banheiro, a toalha, a roupa que ele vai vestir já tá estendida em cima da cama. Então, a Hera realmente, ela faz tudo pelo cara, por isso que ele também bate asas, tá? A Hera é traída, sim. Se você tá aqui no grupo, existe uma grande possibilidade de traição? Sim. A menos que teu marido não seja Zeus. Às vezes você não casou com Zeus, daí não vai ser traída necessariamente. Então, dificuldades psicológicas. A Hera precisa desenvolver outras deusas. Se você é Hera, vai desenvolver principalmente Artemis e Afrodite, porque a Hera, ela rejeita a Afrodite. A gente já vai falar da Afrodite, que elas são meio que inimigas. Então, a Hera precisa trazer mais para a vida dela autonomia, porque se ela, isso é para qualquer deusa, se você tem um impulso que a sua vida fica em cima apenas de um pilar, é desequilíbrio. Então, é importante a gente ter o equilíbrio, né? A gente ter amor pelos filhos, ter amor pelo marido, ter amor pelo trabalho. Se a gente desenvolve todas as áreas, a gente acaba tendo uma vida mais com significado. Mas sim, inconscientemente, a gente vai ter um impulso de se apaixonar por um só. Tem até um arco-íris agora em cima de mim que a gente vai começar. Afrodite. Então, expectativas e desapontamento. A Hera, uma das coisas que eu trago muito em sessão, quando eu atendo Hera, é a mulher se dar conta que ela é frustrada, sabe? Quando ela aceita que ela é frustrada, que ela tá num casamento furada, é muito difícil para ela. É muito sofrido, assim. Eu tenho o maior respeito, porque
o impulso da vida dela deu merda. Tudo que ela acreditou, tudo que ela sonhou é ilusão, assim. Então é muito difícil para uma Era. E ela não vai sair desse casamento, que é a dificuldade 2, né? É difícil uma Era sair do casamento. Então ela se libertaria se ela saísse do casamento. Mas sair do casamento é sair do casamento. Porque normalmente elas saem, continuam casadas no papel por causa do patrimônio, continuam vivendo a vida do cara. Ó, comprei um carro para fulana. Ó, vi na rua ontem, foi viajar com a Beltrana. Ou seja, ela não está separada, ela está vivendo mentalmente a vida do cara. É por isso que a Hera é uma das deusas que mais sofre. Ela acaba ficando vítima desse ciclo vicioso. Então, uma das coisas também que é importante ela entender é que grande parte desse casamento, a culpa não é dela. Então, se você é Hera e teu casamento deu merda, a culpa não é sua. Se você casou com Zeus, ele não é aquilo. A sua responsabilidade é a expectativa que você criou, o ideal de casamento que você criou. Mas a culpa não é sua. Tu deu o teu melhor para essa relação, certo? Tu fez o melhor, tu foi leal, tu foi fiel, tu se dedicou. A culpa não é sua. É esse cara que não é. Então sai fora. Ah, ô Ju, mas se eu manter esse comportamento, o próximo relacionamento vai dar errado? Provavelmente. Se você não for leal a você, inconscientemente você passa a mensagem para o outro. Pode ir embora. Eu me traio. Tudo bem, você me traiu. Eu me traio todo dia. Eu priorizo as suas necessidades e não as minhas. Então, é muito importante parar de se trair para a Hera para parar de ser traída lá fora. Parar de idealizar os homens, outra coisa bem importante. Uma Hera, quando um cara já oferece essa coisa de mulher da minha vida, estava te procurando e ela vulnerabiliza, para de idealizar os homens vêm quebrados. Para de idealizar os homens e foco em você, é meio que desenvolver uma Artemis mesmo. E o principal para curar a Hera é reconhecer a Hera. A maioria das minhas Heras não querem ver que elas são Hera. Não querem ver, elas culpam a outra, o problema é a vagabunda, me manda um print da foto da vagabunda, me manda não sei o que da vagabunda, porque olha só, eu tô seguindo a vagabunda, agora ela tá aqui, para de viver a vida da outra e vai viver a tua própria vida. Então a Hera precisa aceitar que ela é Hera, que ela tá presa nesse padrão para ela poder se libertar. E aí ver que ela pode se realizar profissionalmente, ela pode olhar para esses filhos com um outro olhar, ela pode viver a vida dela, independente dele. Esse seria um padrão salvador para a Hera. E trabalhar os ciúmes, né? Como que as Heras chegam no meu consultório? Ciúmes. 99% vem porque são muito ciumentas, são muito possessivas. Aí os maridos chamam de louca, de tudo quanto é coisa. E aí, normalmente, eles são Zeus, né? Então, esse tempo mesmo, teve uma que a gente trabalhou super firme e, no final das contas, o marido estava traindo ela. Foi bem triste, assim, porque ela se dedicou, ela fez tudo que ela podia e, sim, se confirmou. Claro que, mesmo com todas as provas, o cara negou até os 45 do segundo tempo, assim. E depois ele assumiu. Só que quando ele assumiu, ela não conseguiu ir embora. Então, realmente é muito difícil. O lado negativo da Hera, quando ele está muito forte, é difícil sair. Tudo bem até aí? Alguma dúvida sobre Hera? Vamos para a Afrodite. Então, Afrodite, gente, bem-vindas, Afrodite. Agora muda a energia. Agora, gente, Afrodite. A Afrodite é uma das minhas deusas preferidas, ok? Não sou Afrodite por excelência, minha deusa nata raiz era a Hera. Mas eu desenvolvi a Afrodite e é muito legal a Afrodite, por quê? A Afrodite ela é um padrão que é repudiado socialmente, né? Adjetivos como puta, vadia, vagabunda, enfim, é a mulher que se empodera da sua sexualidade. Então, quem tá aqui já fez curso de Tantra, gosta de estudar sobre sexualidade, tá tentando resgatar a sua Afrodite. Ô Ju, por que você fala resgate de Afrodite? Porque 95% das mulheres não tem Afrodite nata. Por quê? Vou contar a história toda de Afrodite, vocês vão entender. Mas basicamente quem quer ser a puta? Então, existe um fator cultural muito forte, né? Como eu falei, quem quer ser Maria Madalena? Existe um padrão cultural muito forte da mulher que seduz, né? É associada à prostituta, é associada a tudo que é pecado, impuro. Então, para uma mulher desenvolver a sua sexualidade, ela precisa aceitar a Afrodite que existe nela, ela precisa reconhecer a Afrodite sem o medo do julgamento e do julgamento dela mesma, né? Esses tempos eu dei de exercício para uma cliente minha, eu falei, olha, você vai de saia curta e depois você me conta como é que foi.
Ela disse que ela pegava a almofada e colocava assim em cima da saia curta, ela não conseguia caminhar, ela se sentiu horrível, né? Então, às vezes, para a gente brincar de Afrodite é pôr um decote, pôr uma saia curta e ver o que acontece aqui dentro. Como você se trata quando você entra numa Afrodite? É isso normalmente que eu trabalho no curso do Despertar da Afrodite, tá? Então, quem é Afrodite? Então, tem duas referências mitológicas, vocês podem ver lá, acho que é até melhor vocês lerem, fala um pouco de mitologia, tem vários nomes que eu não tenho muita afinidade, mas, assim, é aquela deusa que foi jogada os órgãos genitais de um dos deuses no mar e dali surgiu Afrodite, né? A Vênus, que tem até uma pintura, se eu não me engano, é do Botticelli, que é aquela mulher que está dentro de uma concha, assim, a Vênus, já viram? Então, ela é a deusa do amor, da beleza, do prazer, da criatividade e da procriação. Então, basicamente, quando que a gente está na Afrodite? Quando a gente está apaixonado. Lembra quando você ficou apaixonado, apaixonada, que parecia assim que tinha uma energia extra? Parece assim, se você precisar virar a noite conversando com o objeto amado, você tem energia, você se sente sensual, a pessoa te toca, você toca. Tem essa esfera magnética. Isso é Afrodite, tá? Ô, João, mas tem mulheres que são Afrodite? Sim, a gente vai falar sobre elas. Então, basicamente, são as mulheres... Quem é uma Afrodite nata? Uma mulher que tem um sex appeal. Vamos pegar uma Marilyn Monroe, vamos pegar várias atrizes. Elas têm um sex appeal. Eu fiz um curso maravilhoso há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. Como é que chamava? Eu não lembro agora o nome do curso, como é que era, mas era com a Rita Rostirola. Esses dias eu vi, ela tem site. Ela é uma sex personal trainer. Ela treina mulheres em relação à sexualidade. E foi muito interessante, porque eu já dava aula de dança antes disso, para mulheres e tal. E foi muito interessante porque ela era a personificação da Afrodite. Ela assumiu a Afrodite dela. Então, ela era uma mulher que, quando ela entrava, ela adentrava, ela não entrava. Então, ela fez um teste, quero falar dela porque ela fez um teste e ela apresentou isso no curso, que era o seguinte. Ela falava que a sedução da mulher não está necessariamente no decote, na saia curta, não está na forma vulgar como a mulher se veste, tá? Ela falava que era uma atitude. E aí ela fez um teste. Ela colocou o pessoal, ela desafiou o pessoal da televisão, algo assim, e fez um teste. Ela se vestiu de forma sensual, mas ela pôs o ombro protuso assim para frente, pôs o queixo no peito, se curvou e foi andando na rua. E eles filmando, assim. Claro, alguns homens olharam para ela, mas só. Depois ela pôs havaianas, calça jeans e camiseta. E ela abriu o peito e ela andava de forma sensual e ela olhava as pessoas nos olhos, assim. E todas as pessoas que passavam por ela, homens e mulheres, viravam e olhavam para ela. Então, nessa pesquisa que ela fez, nesse experimento que ela fez, ela conseguiu provar que é a atitude da mulher Afrodite. O que acontece com a mulher que é naturalmente Afrodite? Vou falar um pouquinho delas, talvez vocês vão reconhecer aí na sociedade. Sabe aquela mulher que às vezes as mulheres falam assim, o que tem essa mulher que pega todos os homens? O que acontece com essa mulher que pega... Até eu tenho uma amiga gay que é Afrodite, e ela pega qualquer mulher, é impressionante. Ela escolhe, ela pega quem ela quer. Por quê? Porque a atitude, o comportamento que a gente vai ver hoje de Afrodite. Por que eu lancei o curso Despertar da Afrodite? Porque quando a gente casa, quando a gente está num relacionamento muito longo, ou até num trabalho há muitos anos, a gente para de trazer a Afrodite para as relações, que é essa leveza, que é essa coisa de tornar especial e agradável, que é gozar do momento, tá? Vamos aqui no passo a passo, eu vou levando vocês. Então, a mulher que é Afrodite é uma mulher que ela tem um sex appeal dela. Sabe aquela mulher que às vezes nem é tão bonita, mas que chama atenção? Mas normalmente a Afrodite é bonita? Sim. Quando que nasce uma mulher Afrodite? Sabe na infância quando a gente fica dizendo, ai, que linda, ai, que bonita, nossa, e daí a menina escuta, e daí a criança começa assim, passar batom, e começa a fazer caras e bocas, e começa a ter esse reforço, você é bonita, você é bonita, você é bonita. E aí a menina Afrodite começa a achar que ela é bonita. Então, normalmente, uma criança Afrodite, ela seduz. Aqui não tá, mas no outro grupo estava uma que é professora, até comentou no meu Instagram, ela fala, nossa, eu chego na escola, eu vejo as menininhas Afrodites. É o jeitinho de andar, é o jeitinho que fala com os colegas. Então,
a Afrodite, ela traz essa sensualidade, essa sedução. Só que pensa, se você é uma mulher Afrodite na infância, é muito bonito quando você tem 4, 5, 6 anos de idade. Mas a partir do momento que você começa a ter 12, 13 anos, já é, menina, fecha essas pernas. Menina, não pode usar coisa curta. Então, a Afrodite, ela tem esse espaço que ela se dá conta desse poder dela de sedução, que todas temos, mas dependendo da nossa criação, isso é visto como sujo, errado, impuro, e aí a gente castra a nossa própria Afrodite. Então, a maioria de nós, 95%, não se permite ser Afrodite. Por quê? Porque vê esse lado da sedução como algo pecaminoso, algo sujo, algo promíscuo, algo errado. E a Afrodite nata não. Ela nem pensa nesse conceito, ela é isso. Aonde ela vai, ela leva essa presença sensual e sedutora. Então, a gente, de forma inconsciente, a gente tem medo da nossa Afrodite pela sociedade, a gente tem culpa da nossa Afrodite. As meninas que estão vindo hoje, da geração de hoje, da geração do funk, da geração... não, enfim, da geração que usa do corpo de uma forma mais... Eu vou colocar funk aqui, talvez estou julgando. Sei lá, um quadradinho de 8, uma Anitta da vida, que é uma Afrodite total. Hoje está sendo mais valorizado a mulher ser sensual. Só que fica essa coisa entre algo errado, sujo e algo saudável, né? Então, é complicado, né? Falar de Afrodite sempre é complicado, sempre dá polêmica, porque ainda existe um estigma muito grande para quem é Afrodite. Então, na infância é aquela menina que seduz, é aquela menina que veste a roupa da mãe, vai para frente do espelho. Na infância é aquela menina que é muito agradável, ela não é uma criança tipo teimosa que nem Artemis. Não, ela seduz todo mundo gosta dela. E aí vai chegando na adolescência, temos alguns problemas. Por quê? Porque ela traz com ela essa capacidade de sedução e ela acaba seduzindo. Só que aí, como a autora fala, não é a menina que o rapaz chama para ir para o baile. É a menina que todo mundo quer pegar. Vocês tinham uma famosa, fala aí quem tinha uma famosa na escola, que era uma menina bonita, que era bem famosa e que beijava todo mundo. Coloca aí. Quem tinha uma menina que lembra, assim, na sua escola, de ter uma menina que todos os meninos queriam pegar, que era muito bonita, era Afrodite, era bem sedutora, tudo. Que vivia... Só que ninguém casa com uma Afrodite, tá? Esse é um dos desafios da Afrodite. Ninguém leva ela a sério. Por quê? Porque ela já deu para todo mundo, porque ela já saiu com todo mundo. Ninguém lembra aí, gente, na infância, na adolescência, de ter uma menina famosa na escola? Então, o que acontece com a Afrodite? Eu sempre cheguei e mandei muita atenção. Sim. Gente, quando uma mulher é Afrodite, ela sabe que ela causa. Ou mentira, porque tem algumas que são inconscientes. E aí, a Afrodite, ela acaba... Peraí que entrou mensagem em inbox aqui. Então, quando você tem uma amiga Afrodite, vou puxar a amiga Afrodite, que é a relação com mulheres. Quando você tem uma amiga Afrodite, é bom e é ruim, né? Porque a Afrodite, ela literalmente dá em cima do seu marido, do seu namorado. Então, se você era e vem uma amiga Afrodite, o que você vai fazer? Você vai mandar essa amiga pastar, né? E aí, às vezes, a Afrodite, ela se sente assim, se sente incompreendida, porque ela não vai pegar o marido das amigas dela. Ela não vai pegar, só que ela não consegue não seduzir. Então, aquele mesmo impulso que a deusa mãe tem de ter filho, aquele mesmo impulso que a deusa do casamento tem de casar, a Afrodite tem de seduzir. Então, são mulheres que, às vezes, aonde elas vão, elas ficam tentando seduzir quem está ali. Eu dou risada hoje em dia. Quando eu era bem novinha, eu me sentia ameaçada. Hoje em dia, eu olho e penso, nossa. Então, é essa mulher que acaba incomodando as amigas mesmo, porque ela fica seduzindo o namorado das outras. E por que normalmente ela é bonita? Porque normalmente a Afrodite é bonita. Normalmente a Afrodite é bonita. O Ju, mas tu falou que tem umas mulheres que não são bonitas e são Afrodites, mas elas sabem o movimento.
que é uma coisa que eu ensino lá no curso da Despertar da Afrodite. Tenho receio de andar no meio das minhas amigas porque eu sinto que o cara tá me olhando. Porque você seduz. Então, o maior desafio das Afrodites que eu conheço é elas se darem conta que elas são Afrodites. É que nem a Hera, que nem as outras deusas. A gente precisa saber o nosso padrão. Para saber, tipo, esse cara que eu não posso. Então, o que uma Afrodite jamais vai fazer? Vai ignorar um cara. A Afrodite vai dizer, oi, prazer em conhecê-lo. Uma Hera vai fazer assim, tudo bom? Ela vai dizer, é marido da fulana. Tudo bem? Muito prazer. A Afrodite vai chegar, tudo bem? Muito prazer. Então, a Afrodite, ela tem esse impulso de seduzir. E aí, na infância, isso é reconhecido, chegou na adolescência, isso é castrado. Então, normalmente, os pais de Afrodite, quando eles se dão conta que a filha é uma Afrodite, pela sociedade, eles tentam castrar, eles tentam punir, eles tentam evitar. Eu tenho uma conhecida minha que é Afrodite, que o pai dela, inclusive, verbalizava, você vai ser uma putinha, você vai ser uma vadia, porque ele viu que ela tinha esse poder de sedução, e ela, assim, seduzia todo mundo no ambiente, assim, homens, mulheres, uma Afrodite nata, ela seduz homem, ela seduz mulher, ela leva essa esfera, mas não significa que ela vai pegar e vai comer todo mundo, né? É o jeito que ela tem de ser ela, né? Então, a Afrodite, ela traz essa característica. Quando que a gente é Afrodite? Quando a gente está apaixonado. Quando a gente está apaixonada, o cara chega e fala assim, eu preciso ir não sei aonde. Claro, querido, imagina, vai. Aí o cara precisa de... Não, imagina, claro. Então, a Afrodite, ela não recrimina, ela não critica, né? Uma Hera já ia dizer, já ia ficar chateada porque não levou ela junto. Uma Artemis já ia dizer, mas vai mesmo que eu prefiro ficar sozinha. A Afrodite, ela traz essa leveza, essa sensualidade. Nesse curso que eu fiz com a Rita, ela, por exemplo, ela disse assim, você vai pedir um negócio na mesa, você fala assim, por favor, passa o sal. Obrigada. Diferente de uma Hera que ia se levantar para dar o sal para o marido, a Afrodite não. Então, os homens adoram agradar a Afrodite, porque eles vão lá, eles ajudam a abrir a porta. Já viu que o cara fica meio burro quando está na presença de uma Afrodite? Parece que eles ficam lá tudo... Porque ela trata eles de um jeito que eles se sentem, e esse é um grande segredo da Afrodite, que é muito legal. É fazer o outro se sentir especial. Por exemplo, a Afrodite na relação como mãe, né? É aquela mãe ou aquela mulher que na relação com as crianças, todo mundo adora uma Afrodite. Uma Afrodite, ela não recrimina o comportamento da criança, ela não diz que está errado, ela seduz. Sabe aquela tia que chega e as crianças ficam tudo... Não que elas querem transar com a Afrodite, não é isso, mas é a atitude, a postura dela é tão sedutora que todo mundo quer estar perto da Afrodite, todo mundo gosta de conversar com uma Afrodite. A Afrodite chega, ela toca, normalmente ela fala tudo bom, e ela encosta, assim. Outra coisa, ela elogia. Você começa a conversar com uma Afrodite, você começa a desabrochar, assim, porque ela vai te desarmando. E quando isso vai para a área da sexualidade, é importantíssimo, porque a sensualidade, gente, que vai para as mulheres que têm dificuldade em relação à sexualidade, é os 5 sentidos. E a Afrodite, ela vai envolvendo até que ela dentro dela mesma, ela vai indo nesses 5 sentidos. Por exemplo, eu conheço uma Afrodite que perdeu a virgindade com 14 anos no meio da rua, na calçada, na frente de casa. Imagina você transar na calçada, na frente da casa dos seus pais com 14 anos de idade. Uma Afrodite consegue. Por quê? Ela começa a beijar, e aquele beijo, e aquele cheiro, e ela vai entrando nesse transe, e ela vai trazendo o outro. Porque uma Afrodite, ela geme, o cara sente. Por que o homem normalmente gosta de pegar Afrodite? Porque quando o homem vai para a cama com uma Afrodite, essa Afrodite, ela se envolve, ela se entrega. Então, é cheiro, é tato, é olfato, é paladar, é gosto. Ela mergulha no cara e ela convida o cara a mergulhar nela. Então, é uma experiência sensorial, tem som, tem cheiro. Não é aquele sexo do mundo quieto, não é aquele sexo que é só aquilo ali na hora. É toda uma esfera que começa de manhã no celular, entende? É um dia inteiro. A Afrodite, ela vai gerando uma carga erótica o dia inteiro para depois ir para a cama. Então, como que a gente faz para cultivar a Afrodite? Primeira coisa, a Afrodite, que é o lado bom e o lado ruim dela, né? Como toda deusa, ela vive o momento. Então, ela desfruta daquilo, ela vive aquela experiência sensorial. Então,
todas as escolhas profissionais... Opa! Peraí, deixa eu ligar a bateria extra. Todas as escolhas profissionais, todas as escolhas profissionais, ela tem que ter prazer no que ela faz. Então, a Afrodite, em relação ao trabalho, ela não consegue ficar no mesmo trabalho muito tempo. Ela fica até onde ela consegue ficar nessa parte que é prazerosa para ela. Por isso que ela troca muito de relação também. Fala, nossa, aquela mulher lá nunca só fica num troca-troca. Porque ela entra nessa relação, ela seduz o outro. E é mágico, né? Meus pacientes homens que conhecem a Afrodite, meu Deus, eles viajam quilômetros para ir atrás da Afrodite. Eles vivem pastando merda para ir atrás da Afrodite. Porque é esse jogo. Só que daqui a pouco perde a graça, né? Daí ela não quer mais. Então, um dos desafios da Afrodite é justamente entrar na Hera, que é, a Hera, ela é comprometida mesmo se eu não tenho prazer. A Hera, ela tá comprometida, ela é a deusa do compromisso, mesmo que essa relação não me dê satisfação. A Afrodite não. Você parou de me dar prazer, tchau. Parou de ser agradável para mim, tchau. As Afrodites, como mães, muitas vezes elas abandonam os filhos. Então, quem é Afrodite nata, normalmente é a avó que cria os filhos, é a tia que cria os filhos, porque ela não é a deusa do compromisso, por isso que ela precisa muito desenvolver a Hera, que é a deusa do casamento, a deusa do compromisso. Então, esse espaço da Afrodite é cultivar essa sensorialidade. Exemplo, Ju, quero desenvolver a Afrodite, como é que eu faço? Sou casada, minha sexualidade tá uma merda. Tenho que desenvolver a Afrodite. Tem que ter a Afrodite, ela tira tempo para gozar da vida. Então, é tempo para sair para jantar com o marido, é deixar as crianças na casa da avó, é ter essa esfera leve, né? Então, uma Afrodite, ela não cobra, ela não reclama, né? É só essa parte leve, que é bem essa parte de quando a gente está apaixonado, né? Quando a gente está namorando, que não tem crítica, é só essa parte leve, essa sedução, essa leveza. Então, deixa eu ver o que mais. Ah, juventude. Juventude. Normalmente a Afrodite engravida cedo. Porque ela não contém esse impulso, como eu te falei da menina que fez sexo na frente de casa, com 14 anos. A Afrodite já não contém um impulso sexual, então é bem comum as Afrodites engravidarem cedo e praticarem aborto ou engravidarem mais de uma vez. Porque elas não dão conta, quando vem esse impulso da sexualidade, elas não dão conta. Então, na nossa cultura patriarcal, às vezes a gente escuta as mulheres, né, que são Hera, por exemplo, dizendo, ai, o cara não se aguentou, ai, homem é assim mesmo. A Afrodite tem essa característica. Para uma Afrodite ser fiel é bem difícil. Então, normalmente as Afrodites, elas têm amantes, né? E aquele amante perder a graça, próximo, aquele amante perder... Elas administram super bem, elas tratam o marido igual, super bem. Só que o marido, normalmente, de uma Afrodite, ele perde a graça também. Então, ela precisa ter ou a deusa do casamento, ou a deusa mãe, outras coisas que mantêm ela nessa relação, senão ela vai ficar solteira para continuar seduzindo e sendo seduzida. Homens se apaixonam, relação com os homens. Então, quando eu atendo o homem que está apaixonado por Afrodite, eu sou obrigada a rir. É assim, ó. Ju, eu tava lá no trabalho, e aí, tudo que eu falo, ela ri. Eu falo que a lua é quadrada, ela fala, uau, sério? Nossa, porque a Afrodite, ela não recrimina, né? Nossa, é porque ela tem esse impulso de elevar o outro. Não, daí eu falo, ela ri. Aí eu chego em casa e falo essa mesma coisa para minha esposa. Não, porque você não adianta mesmo, porque... Eu volto na empresa, tudo que eu faço é bonito, tudo que eu faço ela não reclama, tudo que eu faço ela valoriza. Então, normalmente a Afrodite é amante. Por quê? Porque o cara chega em casa, a mulher é cobrança, é isso, chega no trabalho, onde trabalha com uma Afrodite, ela seduz ele o tempo inteiro. E aí o cara se perde muito fácil. Então, o que é comum eu ver na Afrodite na relação com os homens? Todos os homens adoram uma Afrodite. E às vezes eles nem pegam, às vezes eles têm como amiga só para levantar a moral deles. Sabe aquela mulher assim que é bem famosa, assim? Que as mulheres não gostam porque julgam que ela é piranha, não sei. Ela tá sempre cheia de homem ao redor, já notaram? Mas não necessariamente ela vai comê-los. Ela simplesmente, ela consegue manter neles, nessa relação de amizade, esse espaço de o cara se sentir especial, se sentir másculo, se sentir validado, coisa que se o cara é casado com uma Deméter, a mulher vai tratar esse cara como um filho.
né? Essa curso dessa Rita Rostirola, ela falava que a mãe olha assim para a criança, dos pés, da cabeça até os pés, tipo, para ver o que está errado e precisa corrigir. Já a Afrodite, não. Ela olha dos pés e sobe até a cabeça e fixa no olhar, que era o exercício de olhar que ela dava, que não era um olhar de reprovação. Então, a Deméter, que a gente vai ver semana que vem, às vezes ela precisa da Afrodite para parar de ser mãe do marido. Por quê? Qual é o filho que quer comer a mãe? Não quer. Então, às vezes a gente precisa trazer a Afrodite se a mulher é muito Deméter, ou se a mulher é Hera, deusa do casamento. Para ela, a sexualidade é para ele, não é para ela. Às vezes essa mulher precisa se empoderar da necessidade de ela mesma sentir prazer. Uma das grandes características que eu admiro na Afrodite é que é uma mulher que decidiu ter prazer, independente do outro. O prazer é para ela. Então, quando a gente vê esses cursos de Tantra, esses cursos, não num feminino assim muito sagrado, eu digo num feminino mais sexual mesmo, é dar o direito da mulher ser Afrodite, sem se sentir culpada, sem se sentir suja, sem ter medo. Então, por exemplo, na adolescência, se uma Afrodite começa a ter tesão, ela se assusta com o próprio corpo. E aí ela corta, né? Ela começa a ter medo dessa reação, né? Meu Deus, meu coração acelerou, a minha respiração acelerou, eu tô com tesão, o que que eu faço com isso? 14, 15 anos, não sabe o que faz com isso, daí começa a se sentir mal, e o homem percebe. Outra coisa que é da Afrodite, que eu falei isso, que a Afrodite é dos 5 sentidos, quando um cara, ele vai pra cama com uma Afrodite, ela, tudo nela é atrativo, né? Som, o gemido, o olhar. Outra coisa que a Rita Rostirola falava, né? Que, tipo, abre o olho na hora, né? Ela falava, você já viu uma prostituta, por exemplo? Não sei se eu tô baixando muito o nível da conversa, mas posso contar, gente, posso falar um pouco de sexualidade aqui, tudo bem? Eu não sei se os afrodites de vocês são castrados e vão sofrer com essas informações ou também. Posso falar um pouquinho da sexualidade? Tá bom. Então, por exemplo, né? Uma das coisas que essa Rita Rostirola ensinava que era muito legal, muito legal para quem quer desenvolver a Afrodite, né? Que é uma coisa que a Artemis odeia. Ela falava, se ajoelha e olha para cima. Porque essa postura de submissão e você ficar olho no olho pro homem é uma loucura. E as Artemis, eu não vou ajoelhar para homem nenhum, tá pensando o quê? O que tá pensando? Né? Ou a Hera, nossa, que inapropriado. Ou a Deméter, tipo, não, isso não. Então ela falava muito dessa importância de a Afrodite, ela faz o que for preciso para seduzir. Então, se ela entra na submissão, outra coisa, normalmente uma mulher Afrodite, que é um erro hoje que eu vejo que a gente assiste os filmes, as mulheres estão comendo os homens, né? A Afrodite, ela não come os homens. E é um julgamento que a mulherada tem aí. Não, ela empodera o cara porque ela faz o cara se sentir o comedor. Ou seja, ele encosta nela, ela não vai lá. Não, ele vai vindo e ela vai entrando nessa dança. Por isso que o meu curso chamava Despertar da Afrodite, que é voltar a resgatar essa suavidade, essa sedução, esse feminino. Não é comer o cara, não é deixar o homem fazer o outro, né? Fazer essa figura masculina de ir com mais presença, né? Ô, Jamie, eu sou gay. Tem lá no livro? Tem. Vai ver que fala lá no livro mais profundamente das mulheres gay e Afrodite, tá? A mulher que eu conheço que é gay, que é Afrodite, gente, a mulher é incrível, assim. Ela é incrível, ela é incrível. Não tem uma pessoa que aquela mulher não encoste que não se sinta especial. Não tem uma pessoa que não goste de sentar e conversar com ela. E aí a mulherada fica toda perdida, assim, que realmente ela é incrível. Ela seduz toda a mulherada. Mulherada que não é gay fica até meio mexida, assim, porque ela é tão envolvente que ela envolve todo mundo. Então, eu acho que é uma parte do nosso feminino que a gente perdeu. Então, a Artemis normalmente não gosta da Afrodite, porque a Afrodite, ela se vulnerabiliza, ela mergulha na sensualidade, no prazer, né? E a Artemis é foco, direção, é desafio. A Artemis, ela vai entrar na sexualidade competindo com o cara. Vem me pegar, vem aqui. A Afrodite, ela não fala nada, ela mais... A postura, a atitude, o jeito dela, ela faz o cara se sentir o cara. Ela não é a mulher que come, ela faz o cara se sentir o cara. Tá, vou sair um pouco da sexualidade. Nua e crua. Apaixonar-se é Afrodite, esse impulso inconsciente. Então, quem tá aqui e não é Afrodite, eu quero que você pense em duas palavras: medo de ser sensual e culpa de ser sensual. Quem daqui não acha que não é Afrodite, fala dentro da sexualidade o que mais te assusta, o que mais vem? Vem o medo ou vem a culpa?
Você se sente... Culpa tem a ver eu me sentir suja, impura, puta. E o medo é tipo, nossa, eu me assusto, meu cara vem vindo, eu já vejo que eu gelo, assim, fico dura, né? Eu conheço uma pessoa que ela tem a sexualidade zero, assim, ela começa a falar até na maca, assim, o corpo dela enrijece, a musculatura fica dura, ela trava, assim, fica toda travada, e não sofreu abuso nem nada, ela só não desenvolveu Afrodite. Então, o cara encosta, ela congela, assim. Coloca aí pra mim no chat se é medo ou culpa, que normalmente castra a tua Afrodite. Tô esperando, hein? Vamos lá, gente. Ou tanto tudo tem Afrodite. Coloca aí para mim. Ninguém vai ver, tá, gente? Porque não aparece no vídeo. Coloca aí para mim quem já teve e tem facilidade de ter orgasmo. Se você é uma pessoa que tem facilidade de ter orgasmo, ou você tem a Perséfone, que a gente vai ver semana que vem, que o cara sabe te guiar muito bem, ou você é Afrodite. Quem é orgásmica, ou é a Perséfone ou a Afrodite. As outras deusas, em geral, não são. Tem que suar, tem que desenvolver a Afrodite para ser orgásmica. Ok, ok. Muito bem, isso aí, gente. Cama também é autoconhecimento. Então, cultivando a Afrodite. Para a gente cultivar a Afrodite, a gente precisa desenvolver o quê? A sensorialidade. Então, é os 5 sentidos: tato, olfato, paladar, audição e visão. A gente precisa mergulhar. A Afrodite, ela vive o momento. Por que que a Afrodite trai? Porque ela vive o momento. Ela não pensa nas consequências, ela não pensa se eu vou engravidar, se eu vou pegar DST. As Afrodites, a maioria tem DST, já engravidaram. Porque a sexualidade é um impulso. Quando vê, não veste a camisinha, se tinha gente olhando. Tinha uma outra Afrodite que ela dizia, meu Deus, cara, às vezes eu tô no meio da balada, quando eu vejo, eu tô quase dando, eu falo, meu Deus, agora que eu me liguei, que eu tô no meio da balada, com segurança, veio e puxou a gente, senão tinha rolado ali. A Afrodite, ela mergulha nessa experiência sensorial. Deixa eu ver o que faltou aqui. Então, aonde que a gente tem Afrodite? Então, Ju, mas olha só, se as mulheres antigamente, sexualidade era feio, era suja, era errado, para onde ia essa energia? E aí entra a deusa da criatividade. Antigamente, vocês percebiam que as mulheres pintavam, bordavam, dançavam. Então, Freud fala muito que a energia sexual contida expande em criatividade. Então, se você tinha uma avó que tricotava, bordava, pintava, que tem essa energia de criatividade, é uma Afrodite. Só que é uma Afrodite que não levou isso para uma esfera erótica, mas quando toca um instrumento, ela e a música são uma coisa só. Quando pinta uma obra de arte, é uma experiência sensorial. Ela e aquela obra de arte são uma coisa só. Então, é esse mergulho que faz com que a gente estimule a Afrodite. Em relação aos filhos, e os filhos é essa relação, porque a Afrodite, ela seduz as crianças, né? Então, ela seduz os filhos. Os filhos de Afrodite, ela vai lá e ela deixa eles para cima, ela não critica, ela eleva, só que normalmente ela delega a criação. Então, para uma mulher ser mãe e ser Afrodite, a avó tem que ser Deméter, tem que ter alguém que cumpra o outro papel. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Trabalho, relacionamentos. Relação com homens. Normalmente tem esse aspecto de que o homem quer, entre aspas, uma vadia, mas não quer casar com elas. Então, pode ser também que o cara entre na Afrodite, coma e vá embora, que é os caçadores. E o cara que, por exemplo, não é um caçador, ele cai de 4. Sabe aqueles homens que você fala, gente, o cara é cheio de princípios e valores. Nunca imaginei que ia sair com uma piranha dessa, que seja o julgamento. Normalmente o cara era sério, é que a sociedade fala sério, era um homem sério, e aí a Afrodite veio e seduziu. Só que, obviamente, a Afrodite vai seduzir e depois o cara não tá acostumado a manter. Vai entrar na cobrança, vai se sentir inseguro, né? A Afrodite provavelmente vai trocar ele por outro, né? Então, às vezes, quando vem esses pacientinhos assim, que são meio inocentes, que as Afrodites seduzem, eu falo, ó, tá aqui o texto da Afrodite, dá uma olhada. Daí ele volta e fala, elas são infiéis, né? São infiéis. Tu tem estrutura para ter um relacionamento, manter um relacionamento bem afrodisíaco, senão é relacionamento que tem início, meio e fim. Ju, tu nunca viu uma Afrodite casada para sempre? Assim, a Afrodite pura não fica casada. Não fica, não aguenta. Ela precisa seduzir. Ou ela fica casada e tem vários amantes, ela vai trocando, né? E as minhas Afrodites, que são Afrodites com Artemis, que elas são bem resolvidas, são inteligentes, elas já sabem jogar. Então, elas preservam a família, preservam o marido, a família, os filhos, e elas jogam como a maioria dos homens fazem. Tipo, aqui é uma coisa, aqui é outra coisa. Elas separam e elas administram super bem isso, né? Elas conseguem ir mantendo o jogo do lado de cá e mantendo a família do lado de cá.
mas tem que ter Ártemis, porque tem que ser inteligente, né? Tem que ter estratégia, porque só a Afrodite, ela é impulsiva. Então, quando ela vê todo mundo já viu, ela se perde. A Afrodite, não é que ela é burra, ela é impulsiva, assim. E a Ártemis é muito inteligente, ela vai estruturar o negócio de um jeito que funcione, né? Eu tenho uma conhecida que é a Afrodite, ela tem como é que não é os aliados, ela tem se perguntarem, eu tô aí com você, ela tem todos os esquemas, tá tudo certo, assim, só que se for Afrodite pura, não consegue manter. Deixa eu ver o que mais. Trabalho. Então, normalmente o trabalho da Afrodite é onde dá prazer para ela. Então, a Afrodite, ela muda de emprego muito rápido. Normalmente ela vive desempregada, porque ela entra no emprego, não tá bom, ela sai, ela vai para outro, não tá bom, ela sai, ela vai para outro. Eu conheço uma Afrodite que é fera, assim, ela já mudou de emprego, e ela seduz todo mundo do escritório, e aquele vucu-vucu, daqui a pouco ela parou o jogo, ela vai para outro emprego, ela não fica preocupada se lá na frente, esse é um dos problemas da Afrodite. Ela não tem preocupação com o futuro, como a Artemis tem, a Atenas tem essa inteligência, não, ela vive o momento. Eu tô nesse trabalho, não tá me dando prazer, eu saio, não sei se eu vou ter dinheiro, se eu não vou ter dinheiro, o que seja, então ela vive muito o momento. Deixa eu ver, casamento, então, como eu já falei, ela casa e descasa. Relacionamento com mulheres. Para uma mulher ter amigas, uma mulher nata Afrodite ter amigas, normalmente as amigas não são Hera. Uma Hera não tem estrutura para ter um marido Zeus conversando com uma Afrodite. Uma vez eu tinha um namorico que era Zeus e a gente saiu para jantar e eu tenho uma amiga que é Afrodite. A minha amiga Afrodite sentou lá na outra ponta e o Zeus sentou aqui. Gente, era muito engraçado. Eu, como conheço, não me ofendi, porque eu conheço ela e conheço ele. Mas era assim, ó. Os dois entraram numa esfera de conversa que eu fiquei olhando e comecei a rir. Eu falei, cara, esse negócio das deusas funciona mesmo. Tipo, laboratório da vida real. Um ficava seduzindo o outro, assim. E esse homem que era Zeus, era Afrodite, às vezes a gente ia pra balada, desse que saiu meu curso de autoestima. Quem for fazer depois o curso de autoestima, eu conto essa história. Ele ia pra balada e ele ficava tentando seduzir, assim. E daí eu via só as Afrodite, só da Afrodite, assim. É muito engraçado. Depois que você aprende, vocês vão ver, né? Agora não vou mais pra night, mas na época eu ia pra night de longe. Eu via Afrodite fake news, que é aquela Afrodite que você olha, assim, veste uma roupa toda vulgar, mas ela não tem atitude de Afrodite. E você vê a outra, às vezes está com um tubinho preto, discreto, e é totalmente Afrodite. Então, eu via ele, assim, ele é todo Afrodita, assim, porque a Afrodite, ela é o olhar, é o jeito. E aí ele só passava o radar, assim, e aí as Afrodite iam brilhando, assim. Eu olhava e dizia, gente, funciona esse negócio. Então é bem engraçado. Vocês vão começar a observar na rua, no supermercado. Uma Afrodite no supermercado, ela trata com gentileza, ela faz o caixa, se sente bem. Um dos exercícios que eu dou no curso Despertar da Afrodite é começar a seduzir de forma segura. Então, chegou o carteiro, você é gentil com o carteiro, você seduz, e você vai treinando essa habilidade de seduzir para depois levar isso para as relações que você tem interesse de seduzir, né? O que mais? Casamento foi, relacionamento com mulheres. Então, ter uma amiga Afrodite é muito difícil para... já vi amigas Afrodite também, as duas pegam o mesmo cara e não se importam, né? Então, a Afrodite, ela não tem esse apego do, eu peguei fulano. Não, é um troca-troca tranquilo. E meia-idade. Meia-idade, gente, a velhice tem 2 desafios para Afrodite. Primeiro, o pior para Afrodite é perder a capacidade de sedução. E a porta, muitas vezes, é a beleza. Então, uma Afrodite começa a envelhecer, ela começa a sofrer, porque ela já não é mais jovem, sedutora e atraente como ela era. Então, quando que você vê uma idosa Afrodite? Sabe essas idosas que andam assim, botox por tudo, maquiadésima, saltão, degotão e tipo, tem uma idade que, teoricamente, pela nossa cultura, não deveria usar esse tipo de roupa ou ter esse tipo de comportamento. Essa é uma Afrodite nata. Normalmente está solteira, não está casada, e está por aí seduzindo os jovenzinhos. Essa normalmente é uma Afrodite na velhice. Então, para Afrodite é muito difícil esse espaço. Eu conheço algumas mulheres que têm Afrodite desenvolvida que na menopausa não perderam libido, e aí a gente vê que a sexualidade é muito na cabeça. A mulher que tem a Afrodite ativa, mesmo após menopausa, tem lubrificação, tem várias coisas bem que teoricamente hormonais não deveria ter, elas conseguem manter porque elas têm um mindset Afrodite. Normalmente a Afrodite é uma mulher sexy, extrovertida, provocante, e aí o nosso desafio mais na Afrodite é
em geral, como a maioria das mulheres não é 100% Afrodite por causa da nossa cultura, é a culpa, trabalhar a culpa, o medo, a vergonha. Tem muitas mulheres que têm vergonha do próprio corpo. Eu já vi Afrodite, gente, para falar para vocês que o corpo delas, socialmente falando, né? Tipo assim, eram muito grandes, assim, muito assim, de passar de uma cadeira. E tinha 2 caras brigando por ela, entendeu? E você pensa, meu Deus, eu tenho uma amiga que é gineco, ela fala, Ju, eu não sei, às vezes chega umas mulheres no consultório, não sabe de quem que é o filho, porque chega assim, 2 homens juntos, estão tudo brigando por ela, e ela fala, eu olho para aquela mulher, eu não vejo nada. Daí ela falou que é aí que ela começou a entender as mulheres que são Afrodite, assim, porque né, a Afrodite, ela não precisa ter o corpo perfeito, a Afrodite, ela não precisa ter a boca assim e ter o tudo perfeito. É a atitude e o comportamento dela que faz com que as pessoas se apaixonem por ela, né? Então, normalmente ela é sexy, normalmente ela é bonita porque a Afrodite nasce desse estímulo desde a infância por ser uma mulher bonita. E aí aprender a trabalhar com a culpa. É uma coisa que a Afrodite precisa aprender a trabalhar, a Afrodite nata, todas as Afrodites que passam por mim, é entender essa impulsividade, porque ela não consegue segurar o fato de não seduzir. Então, quando vê, eu tenho uma outra amiga que é bem Afrodite, assim, quando vê, tá seduzindo meu pai, que é um senhor de 70 anos de idade, tá seduzindo o marido das amigas, aí todo mundo se afasta, assim, eu olho e dou risada, porque eu sei que ela não tem muita opção dentro dela, né? É onde ela baseou a autoestima dela, é nisso, e ela tá envelhecendo e ela tá tentando ser Afrodite ainda, né? E daí, claro, vai pegando homens cada vez mais idosos que ainda falam, nossa, né? Nossa, ela reparou em mim, né? Então, a Afrodite, ela tem essa coisa que ela tem esse olhar que ela não reprova, que é macio, que é cativante. E aí o caminho de crescimento da Afrodite é tomar consciência da sua Afrodite, porque senão ela não consegue ter um relacionamento duradouro. As amizades muitas vezes podem não seguir, ela não consegue manter as amizades porque ela acaba seduzindo os maridos, as esposas, os filhos, né? Tem muita Afrodite que pega, já viram essas mulheres que são bem sedutoras e pegam os amigos do filho, normalmente são Afrodites bem inconscientes, assim, que acabam pisando em terrenos que não é legal, né? Não é legal, muitas vezes. Então, a Afrodite, ela precisa desenvolver essa habilidade para viver melhor, né? Saber que não adianta viver só o momento, que precisa criar uma estrutura na vida. Mas hoje, como eu falei para vocês, eu vendo mais curso para a mulherada ser Afrodite do que para deixar de ser Afrodite. Então, as Afrodites natas, elas são poucas, tá? São poucas mesmo. E a maioria sossega o facho, assim, também, porque chega uma idade que daí começa a ter filho, começa a ativar outras deusas e acaba, por muitas vezes, abrindo mão da sua Afrodite, assim. Mas daí também é só ficar viúva, separar, volta a Afrodite para a superfície de novo. É isso. Alguma dúvida? Quem tem alguma dúvida? Então, meninas, eu ia separar a Hestia para o dia de hoje, mas ia estender muito. Eu vou gravar a Hestia no final, tá? Que é aquela deusa do templo sagrado, que é a mulher que não sai de casa, que gosta de ficar em casa, não tem filhos, gosta de ficar em casa. Então, eu vou gravar, eu acho que por último, depois a gente combina um horário, tá bom? Porque a aula que vem eu quero falar da deusa mãe e da deusa filha. Gostaram da aula de hoje? Falem comigo. Obrigada. Então, ai, que bom, obrigada. Obrigada. Então, meninas, quero agradecer a presença de vocês neste sábado ensolarado. Espero que as que não se reconheceram nas deusas anteriores tenham se reconhecido um pouco nessa ou vão se reconhecer na próxima. Lembrando que esse curso é um curso de mentoria, então a ideia não é só a aula, né? É a gente ter essa troca lá no grupo. Compartilhem lá no grupo. Essa semana tragam a Afrodite, né? Compartilha lá. Gente, seduziu o meu carteiro, porque são seduções seguras, né? Seduziu o açougueiro aqui. Gostei de ser Afrodite, foi legal. Ou a deusa do casamento, né? Ai, vi que eu preciso me comprometer mais com as coisas que eu quero e não só com o que o meu marido ou meu companheiro ou minha companheira quer. Então, essa semana é a semana de a gente se experimentar a Afrodite e se experimentar a Hera e compartilhar no grupo para a gente crescer junto.
Adorei a sedução do carteiro. Não, gente, o lance da Afrodite, ó, já tô aqui, ó. O lance da Afrodite é começar a treinar com lugares seguros, né? Porque o cara que tá atrás do caixa do supermercado não vai sair correndo para pedir teu telefone. Então, é um lugar seguro, né? Pra gente treinar, assim, essa atitude, esse comportamento. Vai que ele não deixa as multas, né? Um homem, quando se apaixona por uma Afrodite, gente, juro, eles ficam burro. Eles não raciocinam. Por isso que às vezes a gente fala, nossa, fulano se separou por causa de fulana? Meu Deus, aquela mulher lá mais, como é que chama? Como é que fala? Às vezes bem depreciativo, mais que corrimão, mais que não sei o quê. Mas essa mulher, às vezes, em meia hora faz o cara se sentir o cara mais valioso do mundo. O cara se perde mesmo. Só que, claro, que a Afrodite tem interesse passageiro, né? Daqui a pouco ela olha para ele e fala, próximo, a menos que ela tenha outras deusas desenvolvidas. Isso aí. Então, quero agradecer a presença de cada um de vocês. Essa semana, bora trabalhar a deusa do casamento e bora trabalhar a deusa Afrodite. E espero vocês lá no grupo. Às vezes vocês veem mensagens que lembrem a Afrodite, ou qualquer uma delas pode colocar lá no grupo para a gente rir junto e compartilhar, tá bom? Sábado que vem, às 2h, a gente se encontra às 2 às 4 novamente. Isso! Beijo grande! Tchau, até sábado!